episódio. Pô, seja bem-vindo nesse espaço que nós pensamos em trazer pessoas que a gente conhece aí da rede social, conhece às vezes de ver passando na rua, sabe que faz um trabalho interessante aí na cidade e às vezes a gente não conhece, né, Marcelo? Então sejam todos bem-vindos. E hoje eu acho que o espaço se presta a esse objetivo que nós pensamos. Tá trazendo o Fabiano aqui, um cara que eu conheço das redes sociais, conheço dos trabalhos que executa na cidade. E hoje eu vou ter o prazer de trocar uma ideia que eu nunca tinha trocado. Então seja bem-vindo aí, Fabiano. Trocar uma ideia com a gente. Opa, valeu, obrigado. Um abraço a vocês aí. Legal conversar um pouco. Um abraço aos amigos aí da internet. Vamos que vamos. Boa. Fabiano, também eu quero falar com você que está chegando, não está entendendo. Essa é a Resenha Podcast. Toda semana um episódio. E a gente está trazendo a galera aqui da nossa cidade, de Fátima do Sul. E a galera que faz a diferença, que faz as coisas acontecer. Porém, a gente está acostumado a ver nesses podcasts tal, a galera nacional. E às vezes a gente tem tanta pessoa aqui na nossa região que tem que ser valorizado. E não é só de Fátima do Sul, de toda a região. De antemão, já quero te explicar que esse aqui é o nosso espaço. É uma parada democrática, sem frescura, né não, Tauan? É a famosa mesa de boteco aqui, né, cara? Sem frescura. Então, às vezes você vai falar, mas falou isso, falou aquilo. Cara, o ideal é a gente exercitar, né, essa nossa questão de se colocar no lugar do outro. E também entender que pessoas têm opiniões divergentes, mas elas não precisam se agredir por causa disso. E se alguém quiser dar uma opinião para contribuir, se a gente se equivocou, falou alguma coisa que feriu, porra, joga a ideia aí pra gente aprender, né? A gente Legal. Tá aqui pra aprender também, né? Justamente. Então, se você tá chegando agora, se você tá com a gente aqui, então, ó, de antemão, já falo pra você, se inscreve aí no nosso canal do YouTube. Se você tá assistindo pelo Facebook, dá aquele curtir na nossa página, curte aí o vídeo, comenta, deixa o seu comentário em que pode melhorar, em que pode acrescentar mais aí. E a gente tá aí pra poder atender todo mundo. A gente quer que esse quadro aqui perdure por bastante tempo, né não? Lá no Instagram também tem a página da resenha. A Resenha Podcast, né, Marcelo? Oficial no final. Oficial. A Resenha Podcast Oficial. Se você puder seguir lá para ver nossos stories, os bastidores das gravações, promoções que a gente estiver lançando, sorteio, tudo por lá. Tudo tá engatinhando, né? Então, se você puder ir lá e dar essa força pra gente, para ajudar os nossos canais a crescer, é muito importante, que é o nosso incentivo, é esse daí. Não é isso? Vamos lá. Fabiano Nunes. Hoje a gente está falando aqui com o meu amigo Fabiano Nunes, Fabiano arquiteto, de antemão é um cara Fátima Sulense de coração, de muito tempo, né, Fabiano? Nascido e criado aqui e tem muitas histórias aqui, tem projetos que vai apresentar hoje pra gente aqui, muito legal. Pioneiros, então, né? Então, Fabiano, pra gente começar, cara, eu queria assim que você falasse um pouco de você, da sua família, seu pai, sua mãe, um resumão assim, rapidão da sua família é grande, né? Eu queria que você falasse um pouco aí. Rapaz, eu tava até vendo aqui a história de Fátima do Sul ali, e minha família meio que se confunde com essa história, que meus avós vieram para receber terras da colônia agrícola, né? Chegaram ali na década de 50 aqui, e meu avô ficou do outro lado do rio também. Ele também contava umas histórias bacanas da travessia do rio, das histórias da época. E meus pais nasceram aqui, não tinha hospital na época, né? Então nasceram em Dourados, mas moravam já aqui. Meus avós moravam aqui, tiveram meus pais. E eu nasci aqui também. Você nasceu aqui? Nasci aqui em Fátima do Sul e sempre estudei aqui. Estudei na Escola Vila Brasil, depois estudei na Escola Senador Felinto Miller. Aí depois fiz faculdade e morei 2 anos fora, na República lá em Dourados, 2, 3 anos, e depois voltei para Fátima do Sul, constituí empresa e estamos aí até hoje. Fabiano, essa situação de o arquiteto, né? Porque assim, eu sempre falo que é muito importante o trabalho, o nosso trabalho é muito importante, porque às vezes a pessoa, né, ela te encontra na rua e ela vai falar assim, poxa, quem que é? Ah, não, o Fabiano. Se você for pela característica, o Fabiano, aquele cara, estatura média, assim. Bonitão. Mas quem será esse cara? Olhos O claros. cara não consegue entender. Mas aí quando o cara fala, o Fabiano, arquiteto, né? Já é uma referência. O trabalho é muito importante. Como que veio essa questão de se transformar no arquiteto, a escolha dessa profissão? Porque nós vamos conversar aqui com várias profissões. Então, né, meio que desencadeando também essa questão de profissões, porque não existem muitas profissões. Então, a gente vai ver um pouco lá de todas. Né? É quase um serviço público, né? Quantos jovens aí na faixa de entrar na faculdade
de repente escuta o testemunho de um cara, de um arquiteto, se interessa pela área e ingressa e já tem um caminho a trilhar, né? Cara, é uma história muito, muito louca, assim, e... Porque, sei lá, eu lembro do meu primeiro dia de sala de aula. Na pré-escola, lá no Vila Brasil, quem dava aula era a professora Belenice, irmã do João Couto, topógrafo. E, cara, no meu primeiro dia de aula, isso me marcou demais. Tinha uma casa desenhada. E aí aquilo fixou na minha cabeça, um desenho de uma casa. E tá, beleza, continuei estudando e tal. E na realidade a pessoa que eu me inspirei e que eu falei, putz, eu vou ser engenheiro, que até então a arquitetura na nossa região não era muito assim conhecida. O pessoal falava mais, você é engenheiro, você fazer engenharia. Engenharia civil era quando se falava de obra de construção, já remetia à engenharia civil. Né? Exatamente. E aí foi o professor Mário, pai da Nádia, que é arquiteta. Grande professor Mário, né? Isso, ele deu aula pra mim. Eu nunca contei isso pra ele. Vou ter a oportunidade de falar. Quem sabe ele até tá vendo, né? vai ver, né? Sim. Tá vendo? E aí o professor Mário me inspirou. Ele levava umas plantas e fazia uns cálculos, fazia uns desenhos. E eu falei, eu vou ser... Ele era professor, mas ele era... professor de matemática. De matemática. No Ele, primeiro na verdade, grau, Vila Brasil. Ele foi professor de tudo, na verdade, né? O cara sabe tudo. Ele deu aula pra mim da 5ª à 8ª série. Então foi nesse período. E aí eu falei, putz, que legal e tal. Aí eu peguei e... Só que, na realidade, eu queria ser arquiteto e não sabia. Porque eu não tinha tanto conhecimento assim. E eu confundia muito a arquitetura com engenharia civil. Então, eu pensava, vou ser engenheiro. Por muito tempo eu tive essa dúvida também. Por muitos anos. Quando eu era mais novo, muito tempo eu tive essa dúvida. Que é muito afim, né? É muito próxima. E aí... Tá, e e talvez eu ainda tenha essa dúvida. Certo. Fala qual que é o parâmetro, engenheiro civil e arquiteto. O que distingue um do outro? O arquiteto cria, o engenheiro civil executa. A grosso modo é isso. Só que o arquiteto também tem pode atribuição de executar. E o engenheiro civil também tem atribuição de projetar. Porém, a ênfase de um e de outro é mais um na execução, cálculo e cálculos, e o outro mais na criação. Designer. Tá, mas Exatamente. nesse caso, que os dois podem fazer a mesma coisa, eu fiquei meio agora... Porque é mais campo de especialidade. É uma especialidade, vamos pôr assim, como se fosse uma especialidade. O médico, ele faz... Por exemplo, as limitações do arquiteto, existe? Existe. Um arquiteto pode ir lá e fazer uma ponte. Por exemplo, o arquiteto, ele é arquiteto e urbanista, né? Então, por exemplo, eu cuido de loteamentos, parte de urbanismo. A ponte, eu posso cuidar do design da ponte. Agora, o cálculo da ponte é o engenheiro civil. Ver quantos quilos que vai aguentar. Exatamente. Suporta. Você não pode ir lá e assinar por eu isso. assino, por exemplo, ruas, pavimentação asfáltica no perímetro urbano. Só que, por exemplo, rodovia... Uma BR você não pode. Já é engenheiro civil. Aí, ó. Agora, por exemplo, o pessoal fala, você pode projetar edifício até quantos pisos? Tanto que for. Não existe essa limitação. É que tem a parte do design, da fachada, Exatamente. etc. E tem a execução dos... Exatamente. É claro que você, quando pega uma coisa mais complexa, você vai pegar um engenheiro calculista, que também não é todo engenheiro que vai fazer esse cálculo muito aprofundado. Existe uma especialidade que ele só faz os cálculos. Então você faz um projeto. Eu quero que esse prédio fique de pé só com um pilar. Aí você faz o projeto, passa para o engenheiro. O engenheiro vai fazer os cálculos para ver se aquilo é possível. Tem muitas obras que tem os dois profissionais envolvidos. As obras grandes, todas vai ter vários profissionais. Aí já vai ter o engenheiro elétrico, o engenheiro civil, aí vai ter o engenheiro mecânico, se tiver muita estrutura metálica, né? O arquiteto, que geralmente o arquiteto faz toda a criação e ele vai passando para os engenheiros os desenhos, os engenheiros vão destrinchando ali. Então, na realidade, são profissões que... se complementam. Exatamente, se complementam, né? Não tem como a gente diferenciar muito. E aí, voltando no assunto do professor Mário, eu peguei na época, como criança ainda, até a 8ª série, e falei assim, eu vou desenhar Fátima do Sul. Aí, de cabeça, eu desenhei o mapa de Fátima do Sul. De cabeça, aí onde eu tinha dúvida, eu ia lá pegar minha bicicleta e tal. Já era o rascunho do urbanismo sem eu saber. Surgiu assim, a grosso modo. Aí, quando eu fui fazer a faculdade, eu queria fazer engenharia, imaginando eu que eu queria ser engenheiro civil.
não tinha na região engenharia civil, só tinha arquitetura em Dourados. Eu não tinha condições de estudar fora. Aí eu falei, não, então vou fazer arquitetura e vou ver. Se não for de repente o que eu penso, eu saio. Você fez faculdade qual lá em Dourados? Na Unigran, só tinha na Unigran na época também. Só tinha arquitetura na época, só tinha na Unigran e na Uniderp. E engenharia civil tinha na Universidade Federal. Hoje tem várias opções, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu entrei no primeiro semestre, eu vi, putz, rapaz, na realidade eu queria fazer era arquitetura, não era engenharia, não. Tem muita gente que no primeiro semestre afasta, fala, puta, não é isso aqui que eu quero, porque são disciplinas meio muito introdutórias, ainda não tem muito a ver com a profissão. No seu caso foi o contrário, né? Meu caso foi o contrário, porque eu já comecei a fazer muitas plantas. Já de cara, no primeiro semestre, plantas. Muito simples, claro. Mas, puta, é isso aqui mesmo, é isso aqui mesmo, é isso aqui mesmo. Aí depois, lá na frente, que eu fui ver que a ênfase do arquiteto tá nos projetos, né? E da engenharia tá mais nos cálculos. Então, é exatamente o que eu queria. Legal. Muito Fabiano, aí, não, entendi. E depois, e aí formando, como que é? Você tinha objetivo você já teve objetivo assim, por exemplo, quando você formou, passou pela sua cabeça ir pra fora daqui, fazer umas paradas meio loucas? O seu foco já foi, tipo assim, trabalhar aqui? Cara, não, o meu foco, tipo assim, porque quando a gente é mais novo, a gente é meio, né, quer meio que voar, né? Você não quer ficar no... Você não quer ficar na onde você... aquela história, santo de casa não faz milagre, né? É complicado, assim, quando eu me formei, eu queria, na realidade eu tentei ficar em Dourados. Mas aí as raízes acabou trazendo, porque os serviços, as pessoas que me conheciam eram daqui e começaram, Fabiano, faz isso, faz aquilo e tal. Eu comecei a trabalhar também. Que ano mais ou menos, Fabiano? Eu me formei no final de 2000. 2001 comecei a trabalhar. E aí eu, na época, eu entrei para ser arquiteto da prefeitura de Vicentina. E aí fiquei. E aí nunca passou pela minha cabeça de sair do estado, não. Passou pela minha cabeça talvez ficar em Dourados, né? Passou no começo. E aí me arrependo de já não ter de cara focado em Fátima. Me arrependo. Porque eu acho que eu perdi uns 2-3 anos aí que dava para ter focado melhor aqui. Mas enfim, tudo faz parte de uma experiência e faria tudo de novo. Vai somar, né? Exatamente. Fabiano, eu acho assim, eu gosto muito dessa área da arquitetura, apesar de não conhecer nada. E eu acho que a arquitetura, para quem conhece, ele chega numa cidade, ele consegue enxergar assim, um aspecto histórico muito interessante. Você chega em São Luís, por exemplo, você vê aquela arquitetura portuguesa, você chega em outros locais que foram colonizados por outros países, você consegue perceber essa influência, por exemplo, Joinville, os holandeses, etc. Fátima do Sul tem alguma característica, assim, a nossa arquitetura? Não, a nossa característica europeia, não. Nossa característica é mais, se você pegar, tem algumas residências aqui, inclusive aqui na Marechal Rondon, na esquina, tem uma bem antiga. É mais uma característica que vem de 100 anos atrás, que é mais da pessoal do Nordeste. Se você for lá no Nordeste hoje e ver algumas casas, você vai ver que tem bem parecido. E alguma coisa que veio, claro, veio dos portugueses, por exemplo. No Beiral tem lá o Eira e a Beira. Você sabe a história do Beiral, da Eira e da Beira ou não? Não. Você vai ver que você pega e escuta. Esse cara aí não tem eira nem beira, né? Você escutou muito Nem isso. eira nem beira. Então aqui nessa casa aqui, tem numa esquina ali embaixo, eu não lembro, é Marechal Rondon, não lembro com qual esquina. Você vai ver que no beiral da casa, embaixo da telha, tem a laje e tem outra laje embaixo, ela faz um degrau. Antigamente, quando saiu o alvará e etc., aqui lá chamam, se tem só um é eira, se tem dois é beira. Então, quanto mais posse as pessoas tinham, ela poderia usar a eira ou a beira. Então, se o cara fosse rico, ele tinha a eira e a beira. Se o cara fosse médio, ele tinha a eira. E se o cara fosse pobre, ele não tinha nem eira nem beira. Daí surgiu esse ditado popular. Agora a Fátima é uma cidade nova. A Fátima tem 50 e poucos anos, então, e outra, desde quando chegou as primeiras pessoas aqui, também era tudo de madeira. Então não ficou, né? A única coisa que eu consigo perceber um pouco é aquela influência da casa com aquela varanda em volta, assim, que é bem típica das casas de campo, né? Exatamente.
a área circulando a casa inteira. Exatamente, mesmo do interior, né? No Barreirão tem muito dessas Tem casas, né? Mas muito, na cidade tem bastante. É que o pessoal aqui gosta de ficar ali na varanda, em volta. No campo, isso daí é um espetáculo, né? também. Mas não é uma coisa que vem de lá da Europa e tal, porque a cidade é nova, né? Essas cidades que você citou aí são cidades da época da colonização, né? colonização. Não é o nosso caso aqui. O estado do Mato Grosso do Sul também é pouco povoado e também ele é novo. Né? Ele veio do Mato Grosso, ele tem 40 anos o estado, né? Então não tem essa vocação para... Até Campo Grande mesmo, assim, que é a cidade mais conhecida, ele não tem essa coisa de você chegar lá. Até alguns anos atrás teve um projeto de revitalização para tirar aquelas fachadas mais modernas e mostrar a arquitetura mais antiga. Aí você consegue perceber que não tem uma influência muito clara do que é. Exatamente. Né? Aí você vai ver ali na Caloja, aquela região ali. A 14, puta, tá linda, cara. Fizeram uma revitalização, tá muito bonita aquela região. Agregou muito valor ali no centro urbano de... Passei lá Qual semana que foi passada. aqui eles... que Foi a agora é 14. de pedestre agora, A tipo um 14. calçadão? Foi a 14, não é que é de pedestre, eles fizeram daquelas lajotinhas, tudo. paver. Eles fizeram umas áreas maiores para pedestre. Ficou legal, massa, ficou legal, massa, ficou massa legal. muito. Tá, e falando isso daí, porque a gente pode ir e voltar. Certo, beleza. Tipo, Vicentina tá num projeto assim de revitalização da avenida e tal. Você participou daquilo ali, não é? Eu lembro que na época eu tava na firma lá e eu via você falando alguma Quando eu coisa. trabalhei na Prevista, isso daí é antigo, né? E o prefeito lá quer fazer essa revitalização, acho que tem desde o primeiro mandato. Mas ali é o que Mas que é? foi o pessoal de eu Dourados vi que que até fez tava esse tendo uma projeto. polêmica lá, que era parada de... Porque foi retirada as árvores e tal. Mas aí no caso ali, qual que é o objetivo de retirada daquilo? Porque a polêmica foi a retirada das árvores, né? Mas aí no caso ali o objetivo é o quê? Fazer uma modernização ali? Qual que é o Mas projeto? eu sei muito pouco. O projeto ali, na realidade, quem fez o projeto final executivo foi uma empresa, acho que de Dourados, se eu não me engano. Então eu não vi o projeto Ah, sim. finalizado. Então, Mas eu tô só te que... perguntando assim, como curiosidade, Certo. pela sua profissão, você... Só que, pelo que eu sei, pouco que eu sei, vai ter plantio de árvores, né? Vai ter recolocação de árvores. Mas teve mesmo essa polêmica Quando aí. acontece isso, Tauan, você que é um cara, o que tem que ser feito? Por exemplo, eu vou fazer um projeto, aí eu quero tirar essas árvores aqui. Eu tenho que replantar essas árvores em outro lugar. Essa mobilização popular que você está falando, as pessoas acharem Não, ruim não, que tirar, é. é uma coisa mais ou menos assim. O que as pessoas precisam entender? Que árvore que é essa que está sendo tirada? Às vezes é uma cibipiruna, que não é uma árvore nem da região, ou às vezes é um ficus, que também que não é uma árvore da região, ou um oiti, que também não é uma árvore nativa. O problema é se o cara está tirando um ipê, um cedro, alguma árvore de valor ecológico. Mas assim, uma sugestão que eu acho interessante é o que se chama de paisagismo funcional. É você tentar fazer esse paisagismo urbano associando as espécies nativas, que aí você compõe um paisagismo estético com um ecológico, né? Então as espécies nativas conseguem frequentar o centro urbano e ter sítios de nidificação, alimentação e etc. Basicamente você está perguntando o que tem que fazer. Se for uma árvore que não é nativa, é a mesma coisa de arrancar qualquer coisa, não é uma árvore nativa. Legal. Então, mas assim, porque não, mas eu imaginei que se você tivesse arrancado uma árvore, você tinha que plantar outra árvore em outro lugar. Se for uma árvore nativa, dependendo da espécie, aqueles que eles chamam de espécie de lei, aí sim, eu gosto Mas de aí, uma árvore que não é da região, você não tem essa Tá, mas obrigação. quem que fiscaliza isso? De ser a responsabilidade de quem? Teria que ser uma secretaria urbana, municipal. Entendi. Aí normalmente como o poder público municipal não tem a Secretaria de Meio Ambiente, normalmente está associado à Secretaria de Obras, etc. Mas normalmente é o município. Tipo assim, na minha opinião, a minha opinião, eu gostei. Você chega assim, parece que deu aquela, né? Se eles conseguirem reparar esse dano das árvores, depois plantar uma outra coisa legal também. Mas com certeza será plantado. Campo Grande conseguiu associar isso, né? Hoje tem a rota dos ipês lá, por exemplo. Tem turista que vai Puta, para Campo bonito, Grande né? na época de floração dos ipês para visitar aquela rota de ipês que fizeram. Então, assim, você tem que agregar o paisagismo funcional, é isso que chama, né? Você conseguir agregar mais de uma função a uma... Ô Fabiano, aí tá, depois você formou, veio pra cá, aí eu lembro que você teve um período, você tem várias obras aqui, emblemáticas aqui em Fátima, que você trabalhou. Fala pra gente algumas das obras, até pra quem tava assistindo a gente, entender do que a gente tá falando, de alguma coisa que, projeto seu, que você participou, da execução, coisa desse Então, tipo. Marcelo, quando eu vim, tava trabalhando na prefeitura de Vicentina e tal, e aí, acho que em 2005,
o Júlio, Davi. ele fez o projeto ali da revitalização da Orla. Aí eu participei da equipe, de toda a revitalização, eu ajudei ali. A revitalização da Orla, a ponte do Rio Dourados, participei também. E recentemente o Parque da Fogueira foi uma parte eu que executei. A reforma do Fórum do Trabalho eu participei. Da Vara do Trabalho, Fórum do eu Trabalho. executei também. A Praça da Igreja Matriz eu executei também. O Portal das Águas, projeto meu. E tem bastante, assim, eu não consigo nem... O que é legal é que assim, nós estamos falando aqui com o Fabiano arquiteto, só que assim, hoje eu vejo o Fabiano hoje mais empreendedor do que arquiteto. Certo. Porque, né, tem outras coisas que você toca. Em residência também tem várias, não tem nem como... Não, porque aí você teria que nominar residência de Cicrano, Beltrano, aí não entendo. Mas veja bem, hoje também você tem a Nunes, né? Nunes Empreendimento. Exatamente. O que a Nunes, qual que é a formação dela? Quais são as empresas que fazem parte? Qual que é os ramos de atuação? Marcelo, hoje estou focado em loteamento. Então, o primeiro loteamento que a gente fez foi o Portal das Águas, um projeto. E aí depois já finalizamos o São Francisco, estamos fazendo Santa Helena. E estou focado nisso. Aí tem alguns projetos fora também, estou fazendo um loteamento, um condomínio fechado lá em Rio Brilhante, o Porto Cerrado, estamos finalizando o Porto Cerrado lá. E vamos iniciar outro. E também já estou expandindo na região, né? Em Itaporã também, então estamos com um contrato em estudo já para fazer um loteamento lá na entrada de Itaporã. Com parceiros, né? Aí tem outras empresas juntas envolvidas. E então hoje o meu foco é isso daí. E o grande... O loteamento, então você... Por exemplo, a pessoa tem uma terra, ela fala assim, olha, eu quero dividir isso aqui em lotes, dividir em terrenos. Aí ela vem... Ela chega no escritório, aí fala, tem uma área aqui. Pera aí. Tá. Pode? Tem uma área aqui e eu quero lotear. E aí eu faço um estudo de viabilidade, porque também não adianta a pessoa às vezes tem uma área e não vai ter a venda final, porque o investimento é muito alto em cima, porque você tem que vir toda a infraestrutura. Tem que ter Água, acesso. luz, asfalto, acesso, tudo. Tudo isso você que executa. Tudo eu que executo. Aí os projetos, licenciamento ambiental. Na lei hoje, então, vamos dizer assim, a terra do cara, se ele tem lá um sítio e fala assim, bicho, eu quero dividir aqui, coisa assim, o cara não consegue mais. Não, ele consegue. Se ele executar tudo isso. Mas ele tem que executar tudo isso. Ele tem que executar água, luz, asfalto, esgoto, galeria de águas pluviais. Tudo isso. Meio fio, sinalização. Tem que entregar sinalizado. Arborizado. Tem que fazer o projeto de Isso arborização. desde quando, cara? Porque antigamente o poste que tinha que botar o poste na rua era quem? Era na quase antiga Enersul, né? Hoje Olha, energiza. eu não vou conseguir te estabelecer a data exata, mas isso vem dos 10 Isso anos foi o pra quê? cá. O marco que teve? Falou, a partir de agora Sim, é assim? sim, foi uma lei. Se eu não me engano, foi em 2008, uns 10 anos pra cá. Não sei te falar a data certinha, não, mas é recente, tem uma década isso. Então é obrigado no perímetro urbano a vir com toda a infraestrutura. Então o que acontece? Então não adianta você ter uma área, a área tem que ser vendável. Porque não adianta você chegar lá, Fábio, tem isso aqui, tal. Mas beleza, você vai investir lá em tudo isso e não vende nenhum lote aí. Então é complicado. Sim, é um risco. É um risco. É um risco de ambas as partes. Exatamente. Não, de ambas as partes não, porque o dono da terra ele já tem. A terra ele não vai perder a terra, né? Bom, ele tem, porque ele tem. Se você vai lá, faz beneficiou o terreno, fez o que tem que fazer, você tem uma Tem um custo, né? Tem um custo. Você pega uma porcentagem em terreno, né? Aham. Bom, Fabiano, cara, entendi. Então isso hoje isso é, por exemplo, para você hoje as pessoas usam muito essa questão de você, para poder ter uma casa própria, você procura a Caixa Econômica, essas coisas para você poder. Então, se o cara não tiver tudo certinho hoje, esquece que eu tenho um terreno lá no... Não, esquece. Não consegue nada. É a famosa frase, não dá financiamento, né? Não dá financiamento, exatamente. Não dá financiamento. Então tem que ter toda a infraestrutura. Isso foi muito bom, porque isso daí controlou o crescimento, né, da cidade. Porque se essa lei fosse de 100 anos atrás,
Cara, não teria as favelas, por exemplo. Quantas cidades a gente Ah, escuta verdade. falar que cresceu sem planejamento? Isso é planejamento, né? Exatamente. Isso é crescer. Isso. É burocrático, é não sei o quê. Mas, cara, isso é planejar pra crescer. Exatamente. O surgimento de favelas se dá justamente... E Porque outras falta- periferias... que lá não tem nem justamente, ter. Se você for na favela, o cara não tem escritura. É fruto de invasão. Né? Que é uma outra discussão que, nossa, aí você vai entrar numa discussão aí complicada, porque eu tenho uma tese, muitos colegas meus têm outra tese, e sobre isso, por exemplo, eu sou contra a urbanização de favela. Favela é um morro que tem que ser preservado ambientalmente, então você tem que tirar as pessoas de lá Levar para outro lugar. e levar para outro lugar. Resolver o problema de outro jeito. Exatamente, aí quando eu fui teve um encontro nosso de estudante em 98, no Rio de Janeiro, aí eu fui na favela do Salgueiro. Não arruma, que lá não arruma. Isso, aí eu fui na favela do Salgueiro e aí você conhece bem, né, Marcelo? E aí a favela do Salgueiro, lá, em todas as favelas, eles tinham um projeto na época de revitalizar, de levar equipamentos urbanos para favela e tal. Aí eu, no meio do curso, abandonei. Falei, não concordo com isso. Ideologia mesmo, né? Sim, porque tipo, se você... Não tem como. É você tornar... Não resolve. Tentar tornar O problema estrutural ali, você não resolve. E aí, Por exemplo, tá acontecendo agora esse prédio que caiu lá em Los Angeles, caiu o prédio lá, que desabou a metade do prédio. Miami. Aí desabou. Agora hoje eles estavam lá e disse que eles vão demolir o prédio porque a metade caiu, a outra metade tá de pé. E aí, o que nós vamos fazer? Não, vamos derrubar o restante do que ficou de pé. Porque agora eles foram lá calcular o restante que ficou de pé já não tem a quantidade de ferro. Me corrija se eu falar besteira. Já não tem a quantidade de ferro que necessita. Então já é um indício da merda que deu, né? Só que aí você imagina, por exemplo, numa favela daquela que o cara construiu a casa de baixo. Certo. Aí o filho casou. Aí ele não tem Os engenheiros, né? aí ele não tem o terreno para construir o negócio pro filho. Aí ele deu a parte de cima pro filho. Aí o filho foi lá, deu uma descascadinha na parede, já emendou uns ferros, já subiu, já fez. Beleza. Aí passou o tempo, o cara tá velho, o filho já tá velho, já teve o neto casou, não tem pra onde ir. Vai na onde? Vai construir mais uma coisa. Não, e outra, não tem estrutura, porque tipo assim, os morros ali no Rio de Janeiro, São Paulo, na Mata Atlântica em geral, a terra tá em cima de uma laje, então tipo, conforme encharca, a água bate nessa laje de pedra e essa terra toda desce. Então não tem como você fazer estruturação, aterro. E tá aí Sapato. uma casa dessa que foi remontada uma em cima da outra, como é que você vai corrigir estruturalmente isso daí? Tira no Não tem reboco, como. né? Então, aí complicado. Então, aí eu participei desse seminário e abandonei no meio, que eu não concordei. Já em 98. E nem formado eu era. Então já mostrou uma linha que eu tinha, né? Bem clara a minha linha. A minha linha é isso aqui, esse morro aqui, ele é nativo, ele tem que ser reflorestado, ele tem que voltar para a parte natural dele. E a população que está aqui... Aí bateu, hein? É. Aí bateu a E ideia. a população que está aqui tem que ir para o local adequado. Aí você tem que levar os equipamentos para lá. Você tem que levar uma linha de trem até lá, uma linha de metrô até lá. Você tem que integrar essa população, que talvez ela esteja longe, para cá, para perto do centro da cidade, através desse transporte. E aí, eu fiz meu projeto de graduação, Fátima do Sul, estudo de um caso. E que ficou mais ou menos parecido com isso aí, foi interessante. Eu fiz um estudo porque que Fátima do Sul perdeu população. Ela tinha 40 mil habitantes, veio para 20 mil habitantes. Por quê? Eu fui estudar o caso, né? Então houve muito esse êxodo, houve o êxodo rural, as pessoas saíram do campo para as cidades e também teve um movimento das pessoas das pequenas cidades para os grandes centros. Sim. E isso daí fez com que as pessoas fossem morar em, claro, uma grande Periferias, parte, né? Em favela. Aí nesse período formou bastante favelas. Por quê? A favela está perto do centro. Então se você for hoje morar numa favela lá, o cara vai cobrar, na época, isso em 2000 no estudo, que um aluguel numa favela, numa casa numa favela era tanto quanto igual numa casa bem estruturada na periferia. Porque o cara demorava 3 horas para chegar para o centro da cidade. E na favela não, a favela está próxima ali. Então,
nesse estudo que foi feito na época, foi detectado isso. E isso controla com o tempo, você controla com educação. Porque a pessoa que for bem instruída, ela não vai querer morar numa casa que não tenha documento. Ou se ela tiver um emprego formal que possa fazer um financiamento, ela não vai para esse. Exatamente. Então, o inchaço da população com a nossa população crescia muito rápido, né? Então diminuiu esse índice aí, então as cidades pararam de dobrar de população. Então agora ela cresce, por exemplo, sei lá, menos de 1% ao ano. Então isso aí também fez com que fosse possível a gente planejar melhor as cidades e, com o tempo, resgatar essas pessoas e passar elas para uns bairros melhores. Graças a Deus não é um problema do nosso estado, posso até dizer assim, né? Mas a área a gente tem aqui, né? O problema é, na verdade, a falta de espaço mesmo. O espaço ele é disputado, né? Por exemplo, a cidade enquanto aqui nós somos o quê? 2 milhões aqui no estado do Mato Grosso do Sul? Não tem ideia. Por aí. Acho que é 2 milhões, Acho que é 2 milhões e 400 mil. Pouca coisa. Não chega a 2.500 não. Google aqui. Ó, nós somos aqui a faixa de Google. 2 milhões e 200, negócio assim. Se não me engano, acho que passa de 2,5. Se não me engano, 2 milhões e 620 mil. 2 milhões, tá. 2 milhões e 620, tá bom. Se não me engano, pode conferir no Google aí. A cidade do Rio de Janeiro é coisa na faixa de 5 milhões. Isso. Não, tô falando da cidade, não tô falando do estado. Então, tipo assim, é muita gente dividindo pouco espaço. O mesmo espaço. Só que tem uma outra coisa que é o relevo, né, cara? Você pegar esse relevo de Mata Atlântica, igual eu te falar, você tem Serra da Mantiqueira, Morro do Macaco, não sei o que lá. Aqui não, aqui tudo é plano, né? Então, assim, a gente tem uma diferença de relevo que favorece a urbanização também, né? Campo Grande, o pessoal fala, Campo Grande não é uma cidade que cresce vertical, uma cidade que cresce horizontal. Mas é claro, pra que vai ficar fazendo prédio se é mais fácil você construir casa e condomínio e etc, né? Exatamente. Só posso contar uma historinha? Historinha, pode ou não? Quanto tempo? Não, esse negócio de favela, eu lembro de uma situação, eu tava devo ter contado pra você. Eu tava lá no Rio e eu já tava num período que eu já tinha pedido a minha exoneração da Marinha. Já tinha pedido e eu tava esperando sair um documento que me falasse assim, porque militar é complicado. Se você vai embora, você é deserção, você abandonou, você sumiu, não deu. Então eu queria um papel que me autorizasse a vir voltar para minha casa, voltar para o estado. E aí, o que eu fiz? Eu já alugar onde eu alugava, eu já entreguei e já fiquei. Aí eu morava dentro do quartel. O pessoal que serviu o exército fala laranjeiro. Na Marinha a gente falava mexilão. Mexilão, que é uma gíria que ficou mexilão, mas ele era por causa, acho que deve ser por causa daquele negócio de mexilhão, um negócio assim que ficava grudado nos cascos do navio, então você fica meio que anexa ali, fica tipo um parasita, né? Então, dentro do quartel você tinha tudo, tinha alojamento, tinha comida, tinha não sei o que, então você não precisava esquentar a cabeça. Então eu fiquei uns 3 meses morando no Rio de Janeiro. E a galera me via vagando no quartel final de semana. O quartel era na beira da Baía da Guanabara, então eu ficava na beira da Baía lá e tal, caçando o que fazer. Os caras falaram, bicho, final de semana, vamos lá pra casa, pô, não fica lá em casa, não sei o que. Tinha um cara que um dia, sempre ele vinha, tô de boa aqui, mano, não quero ir não. Ele morava em Niterói. Não quero ir não, mano, não quero ir não, tal. Não, vamos lá, pô, não sei o que. Aí foi um final de semana, 2 final de semana. No terceiro final de semana, o cara pegou e chegou, bicho, vamos lá, rapaz, vamos fazer um churrasquinho lá, vamos fazer alguma coisa, bora lá com a gente lá, você vai? Pensei, tá bom, fui embora. Aí nós fomos foi quando a gente foi do Rio de Janeiro, eu tava no Rio de Janeiro, e fui pra Niterói, passa ali por cima da ponte Rio-Niterói, eu atravessei uma vez de balsa também e tal, aí fomos lá pra casa do cara, bicho, chegamos lá, esse cara começou a subir, o cara morava no morro, filho. Favelão mesmo, favela, e foi indo. Depois, no final, pra chegar na casa dele, estreitava a parada. Não tinha uma rua assim. Eram uns bequinhos assim, umas ruelinhas e tal. Chegamos lá na casa dele. Nós chegamos na sexta-feira à noite. Conversamos, batemos um papo, tomamos uma cerveja e tal. Quando foi no sábado de manhã, ele acordou bem cedo, cara. Porra, eu já tava acostumado com... Ô, mano, chega aí. Falei, o que foi?
Não, tem uma fita aí que nós vamos construir aqui um cômodo aqui na casa aqui e tal. Pô, chegou uma entrega lá embaixo pra mim lá, mano. Vamos lá ver lá, não sei o quê. E eu não entendi. Meu irmão, quando eu cheguei lá pra Carregar ver, tijolo, cimento. era uma carga de tijolo. Era uma carga de tijolo, um monte de ferragem, não E sei areia, o quê. mano? Não, é no lombo, tudo é no lombo, o carro não sobe. Ele chega lá no pé do morro, ele pega alguma área, algum terreno que tá baldio, o cara descarrega tudo lá. E você tem o seguinte, você tem que carregar logo também, senão o outro vem e toma conta. Caralho. Ah, que fita louca, Mano, mano. é outra realidade. Às vezes a gente vê. Legal, hein? Às vezes Não. a gente vê passando ali o vídeo, você não imagina isso. O cara chegar com compra do supermercado, chegar com. Não, aí você imagina Cadeirante, né? que visita legal, né? Final de Ué, semana como legal. que fala de acessibilidade, né? Tipo, cadeira de roda no lugar desse. Aí você fala em Porque tipo assim, ó, urbanizar. você carrega com quantos tijolos? 6 tijolos você carrega por vez, você consegue no máximo carregar. Pra subir o morro, você imagina um milheiro de tijolo pra subir? Isso é louco. Quantas viagens que dá? Você é doido? Aí botava num carrinho de mão assim, tudo caindo assim e... Ah, você é doido, cara. Então, eu acho que o jeito que o nosso país é o país do jeitinho. Então é mais fácil urbanizar e falar que está resolvendo a situação. Mas na realidade, não, na minha opinião, Dá uma tem pintada, opiniões diferentes. A minha não. É. Resolver é o seguinte: o morro é o quê? O morro é para ser preservado. Pode cancelar o Fabiano aí. Fala que o Fabiano quer que acaba com todas as favelas. Fabiano quer a extinção das favelas. Fabiano, mas você falou uma coisa que eu não sabia, que você tem que entregar a parte de esgoto, de energia no loteamento e asfalto, etc. Até eu sabia, mas a parte de arborização eu não sabia, tem que fazer também? Também. E tem algum documento que norteia, que faz algum direcionamento, o que você planta, o que não Não, planta? só fala que tem que entregar arborizado. E tem que ter um projeto de arborização do arquiteto mesmo. Caramba. Porra, tem um puta espaço aí pra se inserir um norte de espécies nativas, pensando em paisagismo funcional, que é uma coisa bem... Então depois nós vamos conversar. Eu vou fazer meus projetos agora baseado no contigo. Não, tem muitas espécies nativas, por exemplo, que agregam um valor cênico, Sim. tipo a paineira, que tem a flor, tem a florada, etc. Exatamente. O ipê. Tem coisa que não dá pra plantar por causa de raiz, mas na beira de um lago você planta. Então assim, você tem que ter um certo conhecimento de arborização pra falar o que eu planto e onde que eu planto, entendeu? E acho que um documento regulando isso seria legal. Pelo menos norteando, né? E aí, Marcelo? Você sai, volta, não fala nada. Não, só fui acender a... nenhuma cerveja? Ah, mano, foi mal, que eu tô focado na parada da operacionalidade. Eu vou pegar uma Operacionalidade. cerveja, você não pegou. Galera, então aproveitando que o Tauan, nosso amigo aqui, vai pegar um negócio pra molhar as palavras aqui, eu já quero falar pra você que isso aqui é o nosso espaço, a Resenha Podcast. Você que tá afim de poder dar um apoio pra esse projeto, pra esse projeto ir pra frente, perdurar, pra ele poder acontecer... a gente tem espaços aqui, ó. Você tá olhando aqui, tem a Ponto TV, que depois eu vou falar sobre o que é a Ponto TV, onde você é uma opção para você poder anunciar sua pequena média empresa. E também nós podemos colocar aqui sua empresa, poder mostrar sua empresa. Temos o espaço também aqui na parte de baixo do vídeo, que a gente pode colocar sua logomarca também. Então assim, se você acha interessante, a gente vai estar trazendo aqui pessoas que fazem as coisas acontecer, independente ou não, totalmente aleatório da profissão, né? Então é uma opção a mais para você em termos de comunicação. E hoje eu estou trazendo aqui meu grande amigo Fabiano Nunes, o Fabiano Arquiteto, aqui de Fátima do Sul. Vamos falar sobre os projetos dele, vamos falar sobre o que está acontecendo hoje em Fátima do Sul, porque hoje eu vejo assim, a gente está numa situação, Fabiano, que estamos vivendo uma pandemia, uma reclamação danada, todo mundo reclamando, né? O que é normal, não é uma situação fácil, mas assim, cara, eu vejo que o setor da construção civil, ele não para, cara. O que você acha ou eu tenho essa impressão, é apenas uma impressão minha do Marcelo, que na verdade nessa pandemia também deu uma reduzida, porque eu não vejo, cara, eu vejo as pessoas continuarem construindo, as pessoas continuam... Na realidade, Marcelo, nós temos um déficit habitacional muito grande no Brasil, né? Na época que eu estudava era 20 milhões
de moradias. Por exemplo, você imagina, se você tiver que eliminar as favelas e construir casas, bairros, quantos milhões vai dar isso? Isso no 2000, né? 2.000. Não deve ter baixado muito disso não, porque... Acho que tinha 90 milhões de brasileiros naquela época, né? Mais ou menos. E não mudou muito também a questão do déficit, porque a nossa capacidade de construir não chega a 1 milhão por ano. E a Minha Casa Minha Vida deve ter entregue 3 milhões, vamos supor, de casas. Então, o déficit nosso é muito alto. E como o governo, os governos focaram nessa questão de Facilitar, financiamento e tal. aconteceu na primeira leva. Isso aconteceu devido à estabilidade. Estabilizou a moeda, o povo teve acesso aos créditos. Porque você conseguia saber quanto você está pagando. Porque você ia fazer um crédito antes com inflação de 40% ao mês. Quantos anos vocês têm? Você não sabe se vai conseguir pagar. Quantos anos você tem, Marcelo? 41. Você lembra da inflação? Quantos você tem? Sim, Então? 28. Você não lembra. O RV, Então você comprava uma coisa, cada dia tinha um quilo de arroz hoje. Tinha um número pra você converter. Você comprava 1 quilo de sal, 1 quilo de arroz, 1 quilo de carne por R$40 hoje a carne. Daqui 15 dias ela estava R$80. Não, às No vezes... mês que às vem, vezes- R$120. Não tem como. Aí teve a estabilização da moeda. No primeiro momento, o crédito foi para os móveis, né? Moto e carro. Automóveis, né? Automóveis, isso. Automóveis. E no segundo momento, os Habitação. imóveis, né? Então aí as pessoas entraram, viram que compensa. Foi aí que foi pago criado, aluguel foi e aí que foi você- criado o início desses projetos, Minha Casa Minha Vida. Isso, aí veio Minha Casa Minha Vida, né? Tem umas coisas mais antigas, né? Tipo BNH, por exemplo. Coisa que tem em todo É, lugar. mais antigo, mas também não era igual. Por exemplo, o BNH era mais assim, o governo... O BNH não lembro direito, né? Mas, por exemplo, teve os conjuntos habitacionais. CDHU. Isso, o governo pega e doa a casa, só te cobra R$10 por mês, ou doa mesmo. O Minha Casa Minha Vida mudou um pouco esse conceito. Também existia esse financiamento direto, mas era muito pequeno. Para massificar mesmo, veio do Minha Casa Minha Vida para cá. A pessoa chega, eu quero construir minha casa. Aí o governo foi e deu crédito. Aí, nos últimos anos, muita gente entrou e muita gente não teve a capacidade de pagar. Aí a Caixa Econômica Federal, ela não vive de casa, ela vive do dinheiro dos correntistas. Então, o que eles fizeram? Eles deram uma enrijecida mais na forma de liberar o crédito. Hoje só libera 80% das casas, 20% a pessoa tem que pagar. A questão de analisar o crédito da pessoa ficou um pouco mais rígido. Essa mudança que teve. Mas mesmo com essa mudança, sai muito financiamento mesmo. Se eu tivesse 30 casas prontas em Fátima, Minha Casa Minha Vida, eu vendia as 30 hoje. Pra você ter uma ideia. Fátima do Sul, né? Uma cidade que a pessoa fala que é parada, que não sei o que. Pô, 30 casas é casa pra caramba, né? Não é parado não, É parado pra quem tá parado, né? Na verdade. Eu vi também um problema nisso daqui dos Fátima Sulenses. Às vezes os Fátima Sulenses não gostam de valorizar muito um terreno em Fátima do Sul. Vale menos do que um terreno em Vicentina. Qual a explicação lógica para isso? Não tem. Eu não vejo explicação lógica para um terreno em Vicentina ser mais valorizado que um terreno em Fátima. Então a gente também tem esse defeito, né? Não gostar muito de valorizar o que é nosso. E esse conceito eu não tenho, não. Quando eu faço os loteamentos, eu faço um investimento pesado aqui, o padrão tanto quanto em Dourados. Então Recanto Ecológico, que você conhece muito bem, que vai ser lançado nos próximos A gente não... Vamos dias falar aí, do prova Recanto, disso. Marcelo? Vamos falar. Vamos mostrar? Agora? É. Vamos. Quer aproveitar o gancho? Eu pensei que a gente ia falar de futebol, não? Não, falar de futebol. Vai. O que você quer? O Timão? O que você quer falar do Timão? Vai, Corinthians. Porra, bem-vindo. Primeiro corintiano da resenha. Cara, Puta, tive que aguentar um flamenguista aqui, um Cara, gremista, o cara sofredor, palmeirense. mano. Puta, mano, é o fim Vamos falar de time, velho. É o fim da picada, hein? O que você quer? O que você quer falar do futebol? Não, eu tô brincando, Eu comecei a gostar de futebol, Marcelo, em o Brasil e França em 86. Aí o Brasil fez 1-0 com o Careca, um golaço. Aí, cara, eu lembro desse jogo. Você lembra desse jogo? Aí a França empatou. E aí o Zico Perdeu o pênalti. perdeu o pênalti. Puta que tristeza aquilo, cara. A gente tava no bar do meu pai na rodoviária ali. Minha mãe tudo decorou, o bar verde e amarelo, aquele monte de bêbado, tudo chorando, mano.
É sério, pô. Aí, Marcelo, tá beleza. Eu queria ver o Brasil campeão. Aí eu virei viciado em futebol. É porque a gente não sabia, né? É que eu falo pra galera. Eu falo pra galera aqui mais nova, né? Eles. O Brasil é não sei o quê. Você viu que título você viu? 2000? Você lembra? 2002. Eu vi a derrota em 98, eu lembro bem. 2002 eu lembro bem. De lá pra cá. Então, 94 você não lembra? Não. Cara, 94 foi foda. Porque, tipo assim, desde 70, 80, 94. Era 24 anos. Então, tipo assim, era uma parada assim. O Brasil vai pra Copa, chega lá perto e perde, né? Vai pra Copa, chega lá e perde. Então era só sofrimento. Só frustração. Era só frustração. Então a gente tinha. Parecia ganhar a Copa. Você tem essa sensação também? Ganhar a Copa do Mundo. Falava que a gente era o país do futebol, mas ganhar a Copa do Mundo parecia uma coisa muito distante, muito longe. Então a gente não E foi 3 finais, né? E aí quando chegou 94, o time foi totalmente desacreditado, sem moral o time, né? E aí chegou lá, os caras foram 1x0, 1x0, 2x1, 1x0, 2x1, 1x0, 2x1, ganharam a Copa. Então foi um negócio assim, uma explosão mesmo. E aí já em 2002, aí no outro ano já foi 94, aí teve 98, que foi aquela... Perdeu a final pra que França. foi aquela frustração daquele jogo com o Zidane, que ninguém ficou sem entender. Porque naquela Copa o Brasil já entrou jogando bem. E aí chegou na final, tomou aquele... Foi um jogo totalmente desbaratinado ali. Então, e aí 2002 ganhou. Então, tipo assim, foi um título... Final. 3 finais. Uma final e um título. Então 2002 foi uma parada assim... Já é bem diferente. Bem diferente, já era uma coisa que pra gente já, da nossa geração assim, já tinha visto, né? Legal, ganhamos tudo, mas 94 foi foda. 94 foi... Exatamente. Aí em 90, aí o Brasil não tinha, o último título do Brasil tinha sido em 70. Eu nasci em 77. Puta, Aí beleza. Aí foi pra Olimpíada de 88, Seul. Aí o Romário jogava no Vasco, foi convocado. Jogava demais o Romário. E aí o Brasil na semifinal pegou a Alemanha. Eu torcendo, querendo ver o Brasil campeão. Essa aí foi qual que ano? 88, Seul. Olimpíada de Seul. Olimpíada. Aí, na semifinal, Brasil e Alemanha. Alemanha, 1x0. Aí, Brasil, empatou. Pênalti pra Alemanha. Puta, por que perdeu e tal? Já comecei a chorar e tal, não sei o que. Tafarel foi lá e pegou. Aí foi pros pênaltis. Foi nessa época que apareceu o Tafarel. Foi. Aí o Brasil foi pra final, perdeu pra Rússia. E aí veio 89, a Copa América no Brasil. E aí o Brasil foi campeão. Aí eu jogava no 21 de abril. Eu posso contar essa história, Marcelo? Já te falei que eu joguei no 21 de abril, cara? Merda, agora o cara tirou uma do 21 de abril, cara. Puta que pariu. Agora foi Vai foda. começar a mentir aqui agora, né? Não. O cara, puta, essa eu não sabia. O cara já jogou no 21. Deixa eu te contar. Então já tem, ó. Já tem o jogador do Flamengo e o jogador 21. Aí, ó, viu? Não, e tem o corte já aí. Fabiano Nunes jogou no 21. Tá, vai lá. Que posição, Fabiano? Atacante, fui artilheiro. Fui artilheiro. Cara, o Nenê era o técnico. Aí nós disputamos, até 16 anos disputamos o campeonato regional. E aí, beleza, nosso time jogando bem, tal, invicto. E aí foi pra semifinal. Só que aí o Brasil ia jogar contra o Uruguai em 93. Último jogo da eliminatória. E todo mundo querendo o Romário, o Parreira não queria convocar o Romário. Ele falou que ele não ia levar o Romário. Exatamente. Aí Ele a torcida em cima convocou o O Romário. povo pedia, né? O povo pedia. Convocou o Romário. Empurrou. Se o Brasil não ganhasse, o Brasil estava fora da Copa de 94. Aí foi... Tava mal na eliminatória, né? Tava. O técnico falou que ele não ia levar o Romário. Falou, não vai, não é indisciplinado, não sei o que, não vai. E a pressão popular, pau. Foi mais ou menos o que aconteceu nessa Copa que não levou o Ganso e o Neymar. Foi. E foi aquela 2006, eu coisa acho. e tal. Então, mas África do Sul. todo falou, mano, tem que levar o Romário. 2010. Tem que levar o Romário, tem que levar o Romário. Aí, tipo assim, se não levar o Romário, nós vamos perder a Copa, não sei o que. A eliminatória da Copa, aí ele já não entrou no começo da eliminatória, não foi?
Não, o Romário foi pro último jogo. Ele foi pro último jogo se o E Brasil... foi esse do Uruguai. Foi. E aí, por que o do 21? Porque aí era semifinal pra gente jogar lá em Nova Andradina. Semifinal não. Nós tava na classificatória, tínhamos 4 jogos pra frente ainda. E aí eu peguei e falei assim, o quê? Eu vou dar um nó no Nenê e não vou. Vou assistir o jogo, pô. O Brasil vai pra Copa. Aí o Romário fez 2 gols, acabou com o jogo e tal. Só que o cara que entrou Nossa, no meu ele fez um gol com o drible da vaca no cara, nossa. Aí o cara que entrou no meu lugar é o Elin, que trabalha na Fat Color. Sei. Eu acho que o Elin só fez, eu acho que 3 gols na vida dele, Elin. 3 gols na vida dele. Na vida. Foi esse jogo. Ele entrou no meu lugar E fez 3 gols. E não dava nem pra pedir música. Puta, você né? perdeu Perdeu a vaga. Perdeu a vaga pro Eli. Nunca mais o Fabiano jogou. Pode perguntar, você chama o Grêmio ali na rua, ele só fez 3 gols na vida dele. Ô, Foi esse, cara. e chutou o Fabiano do time, nunca mais. Pô, vai botar o Fabiano. O Eli entrou, meteu 3, porra. Aí eu cheguei segunda-feira pra treinar, o Nenê só virou assim pra mim, ó. O cara que entrou no teu lugar fez 3 gols. Eu era o artilheiro do time. Você tá no banco. Aí ele me deixou no banco e tal, mas ele não quis tirar o Elin, depois fui pro meio, recuou eu pro meio do campo, aí fomos campeão. Fomos campeões contra Bataiporã, se eu não me engano. Aqui no 21 de abril, viu? Fui campeão pelo 21 de abril. Já tá no corte, já tem Tá? Fabiano Nunes aí que foi campeão pelo 21 Infantil de abril. pelo 21 Não, de abril. mas Fabiano, mas isso aí é legal, pô. É tipo assim, é o time da cidade. Você poder falar que você ganhou um título com o time da cidade é muito bacana, pô. Cara, eu escuto o que a história dá dó, do 21, dá eu dó. morro de vontade de ver aquilo ali de novo, a cena assim, porque tem o seu Barreirinho, por exemplo, que é uma pessoa que é próxima, eu escuto ele contando as histórias do 21, cara, eu fico pilhado pra... Imagina um monte de gente ali assistindo o jogo, e a galera de fora, Família, todo mundo ali. porra, rivalidade com o município vizinho. Porra, acabou, né, cara? Ó, tá. Falamos então, aí tipo assim, Falamos de futebol. 94. Não, beleza, vamos Só? continuar. Mas vamos lá. aqui, ó. Aí tipo assim, 94. Porém, 94 foi foda. Ganhamos a Copa do Mundo, foi um evento do caralho. Foi massa, foi massa. Foi top. É tetra. Foi tetra. Porém, teve uma outra coisa que aconteceu em 94 que foi foda, que marcou também. Senna morreu. Cara do céu, bicho. Eu gosto de automobilismo, cara. Eu torcia pro Nelson Piquet, eu não torcia pro Senna, olha que coisa. E aí, cara, não perdi uma corrida. Aí o Piquet parou. O Piquet parou, acho que em 92. O Piquet é bimundial? Tri. Igual Igual o Senna. o Senna. Mas o Senna tem, né? Muito mais. É, o Senna é... Não, Senna As tem mais equipes pole- que ele ganhou também eram equipes menores, né? Sim, o Senna tem mais pole position, tem mais vitórias. O Piquet tem 20 vitórias. O Senna tem acho que 40 ou é 60, não lembro. Pole position, o Senna tem um monte. O Senna é o rei de Mônaco. Ganhou 6. O Senna, roubaram o título. o Senna, o Senna, o que resume assim mesmo, é que ele, tipo assim, ele foi um cara de grandes atos, independente da máquina que ele Espírito, tava, né? né? Sim. Aí o Senna tem uma história muito interessante do Senna. Eu vejo corrida do Senna até hoje. Aí tem uma história muito interessante. O Senna ganhou em Mônaco 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, se não me engano. São 6 vitórias, eu sei. Aí a de 88, pulou uma, ele tava na liderança, faltando 20 voltas pra terminar. Ele era gênio. A do E aí, Berger, essa ele- do Berger? Não, a do Prost. Ah. Ele queria dar uma volta em todo mundo. E o segundo colocado era o Prost. E ele queria dar uma volta no Prost. E ele tá faltando 20 voltas, tal. E o Ron Dennis, o chefe da equipe, falou: Senna, tira o pé, cara. Você ganhou, pô. Tá faltando 20 voltas. quebrar essa porra desse carro. Aí o Senna foi, cara. Tirou o pé. Ele trabalhava tanto no limite, que ele desconcentrou. Na outra volta, bateu o carro. Não terminou. Senão ele teria 7 vitórias em Mônaco. E a primeira aparição dele em Mônaco, ele largou lá atrás, choveu pra caramba, chegou em segundo. E quando chovia ele deitava, né? Aí ele chegou em segundo, era pra ele ganhar. Aí pararam a corrida antes da hora. Ele ia passar o Prost. Ele falava que tem uma entrevista dele quando chovia, ele pegava o carro e ia pra Interlagos treinar na chuva, né? Exatamente, É. né? Ele é o cara. Ele é o rei da chuva, né? A família dele fala que, tipo, começava... Tipo assim, o Ayrton Senna, eu sou muito fã, por isso que eu puxei, já sabia, sei que você é fã também, a gente compartilha disso. Tipo assim, o Ayrton Senna, ele foi um exemplo de brasileiro. E a morte do Senna foi uma coisa muito triste, foi... Eu não me recordo de... Não temos outra Cara, não tem Foi uma outra coisa- foi- situação foi- na foi qual foda. foi uma comoção nacional, o Brasil inteiro parar para assistir aquilo ali na televisão. Era unânime, né? O Não era- Senna, ele era de dentro de casa. Acho que é isso que resume.
Ele fazia parte da família. Do domingo, principalmente, que é um dia familiar, né? Ele fazia parte da família. Então, a gente sofria com isso daí, junto com ele, junto com tal. Ele era, tipo assim, ele era um cara sozinho. Era um brasileiro que chegou lá, você tá entendendo? E ele brigava contra o resto do mundo. Então, ele nos representava muito bem. E aí, eu vejo assim, ele também, eu foco muito nisso, assim. Ele foi o cara que ele desenvolveu a parada do automobilismo junto com a parada atleta. Antes os caras eram piloto. Eles iam muito pelo... Não, eu sou piloto, pá, não sei o que. Não, o Senna, ele era o piloto, ele andava no limite, ele não... Quem conhece o Senna, igual eu vi um documentário, eu assisti vários documentários dele, as pessoas próximas dele falaram que... O que resume o Senna, quem conhecia ele, é que ele era um suicida. Ele não tinha esse negócio de andar... Ele andava no limite do limite do limite. Claro que a gente fala assim, a gente tá exagerando, mas o cara que ele andava no limite. Então, e ele trouxe essa parada de superação e ele trouxe a parada do atleta pro negócio, tá entendendo? Então ele começou a cuidar Ele começou a cuidar do corpo, ele começou porra, se eu treinar mais, se eu tiver mais força no braço, se eu tiver um físico melhor, eu vou me destacar mais. Então essa aí, por causa do Ayrton Senna, o esporte todo evoluiu. Então por isso que ele é essa lenda. E também aconteceu outra coisa que ele virou uma lenda. Assim, eu tava vendo todas as teorias, né? Tava vendo uma teoria que eu achei muito interessante. O cara falando, por que o Senna virou um ídolo? Na época do Senna, no Brasil, nada dava certo. Verdade. Nada dava certo. A gente era o país do futuro eterno. Isso. Então o que acontece? O Senna era o único que ganhava alguma coisa e nos representava, pegava a nossa bandeira e tal. A seleção não ganhava nada, porque a seleção começou a ganhar em 94. O Senna morreu em 94. O Senna morreu em maio, a seleção foi ganhar em julho. Foi encerrar um jejum. Acho que por isso que o título tem esse peso também, né? Porque a população tava... Exatamente. Então, o que acontece? A seleção, nada dava certo, era inflação, era não sei o quê, papapá. Nada dava certo para o Brasil. E aí aconteceu isso daí, aí ele virou esse ídolo todo, porque ele foi o único representante em um determinado momento ali, de 86 até 93. Né? Nós estávamos meio num período meio... Muito crítico, que não tinha... E tipo, ele era um cara muito humano, assim, tem quantos acidentes dele encostar o carro e aquela vitória lá que ele deu pro Berger, aquela vitória lá, aquilo porra, velho. Exatamente. Ele foi campeão do mundo. E o companheiro de equipe dele, você vê o que o Rubinho passou como companheiro de equipe do... O Rubinho é um puta de um piloto, mas eu vejo assim, ele infelizmente, existe esses caras, não é? É igual, por exemplo, os jogadores de futebol que jogou na época do Pelé. Porra, pareceu o rei do futebol. O cara é igual agora, nos últimos 10 anos. Os caras que aconteceu, que fala assim, não... o cara melhor do... Porra, no melhor do mundo. Mas, porra, apareceu um Messi desse aí que ganhou 6 bolas de ouro, sei lá. Aí apareceu o Cristiano Ronaldo, ou seja, tem uns caras que dão azar. O Rivaldo já foi o melhor do mundo. Talvez se o Rivaldo, com o futebol que o Rivaldo jogou, aparecesse um cara assim, que na época era referência, não teria ganho. Então, é mais ou menos o que acontece. Por exemplo, com o Rubinho. O Rubinho, toda a existência dele ali... Ele teve um Schumacher que ganhou... Uma sombra, né? Ganhou o quê? 7? O Schumacher? Acho que foi 7. Schumacher 7 ou 8. O Schumacher. Coisa, então ele... Acho que o Hamilton passou ele no número de... Passou. Parece que passou. Título não, né? Título. Tá, é verdade. Então assim, cara, eu acho mais ou menos isso, né? Então, então o Senna foi o cara que... Na época que a gente tava fudido, que não ganhava no vôlei, não ganhava... Nós tava nesse período do futebol, que não ganhava porra nenhuma no futebol. E aí o vôlei... Também lembro que tinha aquela geração de prata do vôlei, não tinha aparecido esse time que... Não, era só o Senna. E ele não era só um atleta, ele era um puta cidadão. Aí ele foi o primeiro cara que levantou a bandeira, irmão. Que meteu a bandeira do Brasil, aí você tipo vê um cara assim... que tá em primeiro na corrida, para o carro pra acudir um companheiro que tá no acidente. Pô, ele tinha uns atos de cidadania ali. Tocando nesse assunto e na mesma linhagem, cara, eu acho que a gente tem um defeito. Não sei onde está esse defeito especificamente, mas, por exemplo, a gente não valoriza muito o que é nosso, porque a gente tem muitas coisas grandes que ficaram escondidas, né? E, por exemplo, eu culpo muitos artistas. Por quê?
Como que os Estados Unidos fazem? Acontece um negocinho aqui, de nada, já transforma aquilo ali numa comoção nacional, num filme que comove todo mundo nacionalmente, que não sei o que lá que eu fiz. Com certas Robert, distorções nas histórias, não né? sei o que. Sempre uma distorção que beneficia ele. Aí, por exemplo, a gente se não pegar tem... a guerra do Vietnã, eles ganharam todas. né? Exatamente, Batalha, perderam os na filmes, realidade, é. mas pô, aí tem um herói lá, o Rambo, não sei o quê. O Rambo sempre vai lá no Vietnã, até hoje o Rambo tá indo no Vietnã. mas tipo assim, Todo mundo acha que os Estados Unidos saiu vencedor, né? Vietnã, Vai cara. ter aba lá, né? não, Aí, o que Mas acontece? é um puta sentimento nacionalista. verdade. Ótimo, Verdade, eu acho verdade. perfeito. esse é um O que falta no Brasil, cara? Vamos polemizar, né? No Brasil falta isso, ocupa os artistas. Por exemplo, não tem nada de um filme legal que fala sobre a Segunda Guerra, que os pracinhas foram pra lá, cara. Só o Brasil, Canadá, Estados Unidos mandou gente pra Segunda Guerra Missões Mundial de da paz América, que o pô. Brasil- Que o Brasil foi, né? Nós mandamos 25 mil pessoas, pô. Não tem nenhuma quase história fui. bonita. Oi? no ano que eu quase fui. O Brasil tem uma participação no ano que eu- fodida no nas ano- missões de paz toda do a minha- Haiti, etc. Sim, Não pô. tem Nenhum nenhum filme, filme, ninguém fala. Toda cara. a minha galera lá foi todo mundo a missão Tem de uma paz no histó- Haiti. a história da cobra fumar, né, Marcelo? Você sabe a história da cobra fumar, que pouca gente sabe. Pode contar, que Hitler, eu não ou sei. foi o presidente dos Estados Unidos, o raio que o Parker, não sei, falou, o Brasil só entra na Segunda Guerra quando a cobra fumar. Aí os soldados foram e escreveram lá aquelas canhões, sei lá, bala, míssil, a cobra tá fumando. Não existe um filme A pra cobra tá criar fumando. isso daí. Você essa já ouviu? comoção. Não Sei, tem, você já ouviu ninguém falar, sabe disso, Fabiano? pô. Pior, né? Você já ouviu Não falar? fala nada da gente, A gente cara. Mas explora nós bem, mandamos pior. 20, Eu vi 25 uma- mil pessoas, cara. Tá lá. Eu vi tem uma situação que é eu vi até um pastor, ele junta isso com o culto evangélico, mas junto com um negócio evangélico, mas o Brasil, na verdade, o Brasil eu já dei serviço no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial. É no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Tem 2 colunas e tem um platô em cima, assim, que ele simboliza as mãos de Cristo, assim, que na época foi onde foi rezada a missa, que o João Paulo II veio no Brasil e tal. E aí as Forças Armadas têm esse serviço lá. Muitos, são enterrados embaixo, no mausoléu, cara. Quando você desce, é Portinari, os painéis de Cândido Portinari na lateral inteira. E as lápides dos soldados que as famílias autorizaram a enterrar lá. Eles são enterrados lá. Em cima tem um museu com as roupas, com os armamentos que foram usados. Então, na verdade, assim, o Brasil estava passando por um momento muito difícil, foi para a guerra. E até as roupas, a farda que foi usada foi entregue lá, o armamento foi entregue lá. Tipo assim, o Brasil foi meio que meio que terceirizado. Os caras foram meio sem saber para onde tava indo. Foram 25 mil soldados, cara, do Brasil. E tomaram um monte lá, pô. Então, aí tem a história desse monte do... Que ninguém conta Tem, essa tem a história pô. do... Eu nem tô lembrando o nome do monte. Pô. Não, pô, foi na Itália. O monte, ele era Monte Castelo. Monte Castelo. Ele era Tem homenagem, né? Bairros em Campo Os italianos fazem unidade todo ano lá. Tipo assim, ó, Monte E a gente não Castelo faz, pô. era um platô, era um monte que ele estava dividido a questão ali entre ganhar ou perder a guerra, porque tipo o pessoal que não eram os aliados, eles estavam na época dos nazistas, eles estavam em cima do monte. Então ele dava. Porque quando você tá em cima de Posição privilegiada, né? você tá ali, você amarra uma metralhadora e fica lá esperando. acabou, Fica lá esperando. Quem bota a cara, se atira e derruba. Pronto, acabou. É difícil você organizar uma coisa. Então, foram organizados vários ataques lá. E aí, não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 4. Ataque dos aliados. Dos não aliados. brasileiros. Não, dos aliados. Dos Muitos aliados. foram frustrados. Americanos. Foram e tal. frustrados. Aí, aí o que aconteceu? Juntaram, falou, bicho, Vamos mandar os brasileiros. manda os brasileiros, acabaram de chegar. Na verdade, os caras mandaram. Pra morrer. Cansar os outros, né? Na verdade, mandaram os brasileiros. gastar bala dos Eles outros. Ué, dá o baita filme, gastaram, pô. levaram, É. mandaram os brasileiros por questão pra gastar bala. É. Falou, não, deixa eles, vão gastar bala. Vamos dos gastar caras. bala, depois Depois a nós gente sobe vamos lá. lá, vamos cansar os caras. Mas os caras já estavam frustrados. Aí o que aconteceu? Mandou os brasileiros. Meu irmão, Voltou com 5 tatu, um viado morto. não, aí ó, aí beleza, aí os caras começaram a subir, era a temperatura, tipo assim, eles tinham que começar num certo tempo
que eles não poderiam demorar demais para subir o morro, senão eles congelavam. Se ficasse muito de noite, eles congelavam, porque a temperatura caía demais. Você tá entendendo? Então tinha um tempo, eles tinham que sair tal hora. E aí eles começaram, foram os brasileiros, foram lá e tomaram o morro. Então foi uma posição estratégica para a guerra. E aí é uma lenda, porque as lendas têm que ser criadas para as pessoas poderem entender. Eu acho que criaram Os Estados Unidos cria lenda que é a ganha questão, no Vietnã, que é a questão do expedicionário. Aí reza a lenda que diz que os brasileiros no meio, já ouviu falar dessa história? Não. Os brasileiros no meio do caminho pararam. Chegaram num ponto que eles tiveram que se esconder, não conseguiram mais subir, e eles pararam, e aí eles começaram a conversar. Você é de onde? Aí o cara falava, eu sou do Ceará. E você? Não, eu sou de São Paulo. E eu sou não sei o quê. E tal. E começaram porque os caras foram num barco, chegaram lá, agora vocês vão atacar tal lugar. Foi desse jeito, não foi um negócio que os caras já estavam todo mundo junto. E aí tem aquela canção, que ela é assim, fala assim, ó. Você sabe de onde eu venho, venho do Morro do Engenho. Aí dos pampas, dos cafezais, das verdes matas. Tem essa canção, que acho que se não me engano é a canção do expedicionário. Então, nessa canção ele fala de vários lugares, de vários recantos que vieram os brasileiros. Dá um filme, cara? E no fim, filme, Eu conheço muito pouco de cinema, cara. Mas, por exemplo, a Guerra do Paraguai, eu não sei se tem alguma coisa produzida a respeito. a Não guerra- que eu orgulho é. dessa história. eu acho que Historicamente, fudeu com o país vizinho, mas foi um massacre, né? Mas, por exemplo, aí, o resumo dessa história. Quem foi pra lá, mano, foi o sertanejo, foi o peão, não foi as pessoas de posse que foram pegando os caras e foram mandando. Então os soldados que foram, eles nem sabiam a ideologia que eles estavam lutando lá. Eles foram, conquistaram o morro e voltaram pra casa, porque o objetivo Cumpriram deles a missão. era voltar pra casa, cumprir a missão e voltar pra casa, o cara irmão. não sabia nem pra que tava indo. Não sabia nem o que E tava como fazendo lá. como não tinha tanta notícia circulando, o cara nem sabia o que era porra de Agora eu vou te nazismo, contar né? outra. Eu vou te contar uma história massa, dá um filme. Vou te contar outra que dá um filme também. Aí os soldados lá dos outros países, os negros não. Sabe dessa história, Marcelo? Que os negros não lutavam junto. Por exemplo, tinha um comando Não. dos negros. O negro, ele era, por exemplo, na Marinha Americana, o negro, ele era limitado à cozinha, mecânica, Tem filmes sobre isso, inclusive, sim, né? Tem. Homens de honra, né? homens de honra, né, que foi o primeiro mergulhador filme, né? negro, puta filme. Aí o que com o Cuba Gooding acontece? Jr. Aí esses países, os negros eram separados. O Brasil foi o primeiro que chegou negro e branco, tudo junto pra lutar. Isso tudo. O que é isso? Não, mano. porque tá Segregação, tudo, né? Não tem esse negócio aqui não. Então isso também dá um filme, pô. Sim. Mas você sabia É? que no Brasil também foi desse jeito? Não, não sei detalhes. Existe um episódio no Brasil que chama Revolta da Chibata. Você já ouviu falar? Já ouviu falar Revolta da Chibata? Tem um cara que ele é conhecido como Almirante Negro. Ele era um cara da cozinha de um navio da Marinha Brasileira. Tô falando da Marinha Brasileira. Então, na época, a punição quando o soldado tinha um desvio era chibatada. Eles colocavam o cara lá no convés do navio, colocava todo mundo e pau. Geralmente isso era feito com os negros. Com os brancos não era feito isso. Aí, o que aconteceu? Esse cara trabalhava na cozinha e tal. Não vou lembrar o nome dele agora, mas ele era na Marinha, ele é conhecido como um Almirante Negro. Ele era tipo assim, um cabo. E aí, o que aconteceu? Ele lá começou a articular com os outros caras lá e pá, não sei o que. Falou, mano, chega dessa porra. Ninguém vai apanhar mais aqui. Os caras tomaram o navio, mano. Tomaram a fragata brasileira, da Marinha Brasileira. Foram pra Baía da Guanabara. A capital brasileira era no Rio de Janeiro. Virou os canhão tudo pra capital e falou, nós vamos arregaçar se não acabar com essa porra. E aí extinguiu-se essa punição. Vai falar desse jeito mesmo? Como? Não vamos arregaçar essa porra. Você sabia não? Não, então aí, tipo... Não, só, entendeu? Tipo assim, os caras pegaram e aí acabou. É conhecido como a Revolta da Chibata. Legal. E esse cara, na Marinha, ele é conhecido como... O americano pega isso e faz um filme... Não, faz um filme, lança, ganha milhões, e todo mundo vai lá e tal. Então, assim, a gente falta... Nos nossos filmes, cara... Mas isso é mal do artista ou é mal do brasileiro que não assiste o filme se sair também, né? Não, eu acho que é mal do artista brasileiro. Não, eu acho que talvez seja isso também, dos Porque, diretores. Cara, quantos irmãos tem? Quantos
filmes e documentários tem dos irmãos Vilas Boas e as pessoas nem sabem quem foram os irmãos Vilas Boas, não sabem que a Rota das Monções passou pelo Rio Coxim, no Mato Grosso do Sul e etc. Tipo assim, tem material produzido, mas também... Mas eu falo assim, mas o que os americanos fazem que eu acho interessante? Voltar nos americanos, né? Mas eles fazem uma coisa comercialmente, porque dá um apego você falar da Segunda Guerra, dos brasileiros participando. Você, opa, eu quero ver. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Nesse ponto. Eu até estava vendo uma fala do ministro esses 2, 3 anos atrás, ele falou isso. Os Estados Unidos passou por uma grande depressão, os cineastas Falaram, não, vamos... se juntaram. Você sabe da história, Marcelo? Sei. Vão fazer filme exaltando os Estados Unidos. Nacionalismo, né? Nacionalismo. Você já reparou que toda bandeira americana, todo O Bush filme... fez uma dessa, né? Quando Então. tava na crise nos Estados Unidos, ele falou, né? A primeira declaração dele é vamos consumir, vamos gastar, foda-se, não tá acontecendo porra Hein, nenhuma. você já reparou que nos filmes americanos sempre aparece a flamulando a bandeira americana? Pô, você pega o Homem-Aranha pula lá no mastro Pô, da até quando os bandeira. alienígenas invadem, é o presidente americano que pega o caça e derruba lá nesse daí. Foi o presidente americano que pegou o caça. O e mundo derrubou. inteiro, mas quem liderou entendeu? foi os americanos, né? Verdade. Não, isso é fato, cara. Existe muita coisa. Eu fui militar, assim, cara. Eu tenho uma parada do nacionalismo e às vezes é o que eu falo pra você. Que às vezes algumas coisas me revoltam. Na questão quando o cara. Hoje em dia tá numa vibe. Ah, não, patriota. Irmão, você ser patriota é uma coisa, você ser partidário é outra. Não, reacionário é outra, né? As pessoas estão, tipo, se apossando da bandeira agora pra dizer que não sei o que, mas na verdade você ser patriota, tem muita coisa envolvida em você ser patriota, entendeu? Eu, porra, fui lá, fui militar muito tempo. Eu lembro de um episódio que foi. Você lembra quando o Evo Morales. Já contei isso pra você. Quando o Evo Morales. Você contou pra mim isso aí. Contei isso aí. Contou pra mim O também. Evo Morales tomou a Petrobras, tomou As a. refinarias de petróleo. Tomou né? tudo ali, falou assim, ó, nacionalismo, é tudo nosso, acabou. Cara, a gente tava numa missão no meio do mato, porra, tocaram, existe um negócio que chama ficar de pronto emprego. Tocaram pra gente voltar tudo pro quartel. Mas isso aí vocês estavam no meio de uma marcha, né? Você Nós me estava contou. no meio de uma marcha, na verdade a gente estava numa marcha na Estrada Parque ali, nós estava no meio do trilho da Caveira, veio um helicóptero, parou, deu um papel lá pro nosso comandante lá, e aí falou que tinha acontecido isso daí, que era pra gente retornar pro quartel. E nós estávamos no meio de uma trilha, chama Trilha da Caveira, que não tem acesso veículo, nada, então tinha que terminar. Aí nós fomos pra lá, chegamos no quartel, todo mundo pro paiol, arma e equipa. Arma e equipa é o quê? É você ir no paiol, montar sua mochila de combate. Você vai pegar colete, capacete, máscara de gás, você vai pegar munição real, não é de exercício e tal. E eu também, como tinha acabado de entrar, você meio que sofre meio que uma lavagem cerebral, então não sei o quê. Então eu tava doido pra meter bala nos bolivianos, você tá entendendo? E os caras falaram, não, Vamos vamos... um peão de fazenda na sua frente. era Vamos isso. tomar de volta. Eu falei, demorou, irmão, tô pronto. Bora. Vambora. Entendeu? E nós ficamos uns 3 dias aquartelado, esperando de cima vir uma ordem pra ver o que era pra fazer. Foi pro pau. Mas aí na época resolveram tudo na diplomacia. E aí, ó. Perdemos a refinaria. Aí existe um termo que fala última forma. Última forma acabou. Acabou, vai embora. Devolve tudo o equipamento de novo. Puta tipo, merda, broxou. vou ter que Broxou, né? Broxou. Vou ter que devolver todo o equipamento. Achei que eu ia meter bala nos outros, mas isso é coisa de. Não, mas a merda, se for de lavagem cerebral, é se você perguntar pra um soldado ali o que é uma refinaria, pra que serve, etc. O cara de repente nem sabe, mas ele vai trocar tiro lá pra voltar, né? Pra defender. Sim, é isso, cara. É mais ou menos isso. Cara, papo bom, bacana. Mas vamos falar um pouco. Falou de futebol, falamos de guerra. Guerra. Mas deixa eu te falar, ó, ficou 2 filmes pra gente indicar pra galera: Independence Day e como é que é Homens de Honra. Homens de Honra. É, ó, o pessoal Homens de também Honra é uma foi igual. história. Existe uma história que falam que no filme Homens de Honra. O que é o filme Homens de Tem Honra? 1 e 2, não tem? Não, só um. O filme Homens de Honra, ele relata o curso de mergulhadores de combate profissionais. O que são mergulhador de combate? É o cara que vai mergulhar em plena coisa. O navio tá com vazamento, o mergulhador vai lá, é o cara que vai resolver a parada no meio do combate. Então, os caras são o suprassumo das Forças Armadas Americanas, entende? E
reza a lenda, isso é verdade, tem uma questão que 2 brasileiros estavam na turma desse cara. Nesse mesmo ano, 2 brasileiros por um intercâmbio, que existe muito intercâmbio. Eu fiz uma operação aqui na Ilha da Marambaia, no Rio de Janeiro, com os soldados americanos. A gente tem Entendeu? esse laço, né? Você sabe qual que é a diferença? Você sabe qual que é a diferença do soldado americano pro soldado brasileiro? O soldado americano, se fosse num combate, quem que você acha que ganharia? O soldado americano ou o soldado brasileiro? Depende, né? Combate assim, ó, alinha todo mundo lá, alinha aqui, quem você acha que... No tete a tete. Tete a tete. O mesmo número de soldados? É. É uma disputa complicada, porque a vantagem dos americanos tá nos caças, tá nos mísseis. Então, não, Né? tô falando no combate No homem a combate homem a homem. homem a homem. Cara, Empate. então, tudo, pelo que eu analiso... A julgar pelo Lázaro, né? Então, mas deixa eu te falar. Cara, eu acho que, a minha opinião, o soldado brasileiro é muito superior. Você tá entendendo? Porque ele é acostumado. Não tem equipamento, é tudo muito regrado, é tudo muito. Lutado, né, Marcelo? É tudo muito limitado e tal, não sei o que. E os caras, mano, chegaram ali, foram andar na Ilha da Marambaia, que é uma área, uma restinga totalmente só militar. Você não pode ir na Ilha da Marambaia. Até os presidentes, quando querem ir numa praia, é pra lá que eles vão. Tem o Marambaia aqui do mercado? Não pode ir? Pode, mas. Ele pode, Marambaia. Marambaia pode, que é mesmo sobrenome. Tá. Né? Não, mas veja bem, é uma área que tem lá, e aí o que acontece? Essa Marambaia é o local aonde é feito os treinamentos. Pô, mano, os caras não aguentam andar. Os caras são muito brancos, eles não aguentam o calor, eles não aguentam aquela coisa do peso dos equipamentos. Os cursos brasileiros, os caras põem aquele monte de equipamento e andam não sei quantos quilômetros. Eles estão em outra vibe. Claro, agora se você falar assim, numa guerra real, quem ganhava? Os Estados Unidos acabam com tudo em... Claro. Porque Tem uma história que fala, o Brasil tem munição pra guerra, não sei quantos minutos, Ah, né? Não tem uma é. história assim? isso, na verdade, não é essa questão. A questão hoje é que eles têm um cara que tá lá aqui, ó, atrás de um computador, Drone, né? procurando o lugar de bombardear e soltando um bombardeiro. Nós não temos essa tecnologia, entendeu? Agora, no combate soldado a soldado, a resistência nossa, a superação nossa é muito maior. Isso aí eu não tenho dúvida. Tá, e você não terminou, homem de honra. Ele quer saber, pô. Não, ele falou que tinha um Não, brasileiro. mas aí junto. tem 2 brasileiros, É, mas não. ele conta a história. Aí, Não, até um e falecido. aí chegou uma hora lá que quando o soldado negro entrou no Foi um brasileiro que... quartel, todo mundo se recusou a ficar junto no o brasileiro ficaram com ele. Foi, o brasileiro. Porém, no filme, os brasileiros foram... Não, cortado. Não teve. Os americanos só falam deles e tal. Entendeu? Não teve os... Eles Assim, foram- Eu não tô criticando Se os fosse- americanos, Ó, né? Nós mas que não não- fazemos nosso papel bem feito. Não, exatamente. Se fosse pra falar de filme brasileiro, porra, Canudos, Guerra de Canudos, que não tem nada, não tem uma produção, não tem merda nenhuma. Mas assim, aí Não tem, tem ta- história, mas aí tem. tem também, eles entenderam que eles estão em outro nível, né, de produção. Então, por exemplo, um filme de guerra, Fabiano, fazer um filme de guerra não é fazer um filme de... É diferente, tanto que, porra, você tem que ter carro de combate, porta-aviões, caça, é uma quantidade de dinheiro. E outra coisa, tem parceria das Forças Armadas, tem parceria com o cineasta. Claro, eles desembolsam uma grana, né, e tal, mas existe. Mas isso é válido, porque quando você une a nação, entendeu? Mas quando você cria um espírito de, putz, cara, a gente pode. Sim. Cara, eu... Posso falar outra coisa aqui ou não? Pode ou não? Claro. Então vamos lá, de novo. Rapaz, um amigo meu chamou pra dar uma palestra tem uns 2 anos numa escola, né? Cara, o que eu percebi, Marcelo, do jovem brasileiro? O jovem brasileiro colocou na cabeça que ele não pode. Eu não vou conseguir ser arquiteto. Aí eu contei minha história. Rapaz, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Eu acordava 3 horas da madrugada, tirar leite com meu pai. Giano. Aí eu comecei a estudar, fiz escola pública e me formei. Não? O que foi aí? Não, continua. E as pessoas perder. É isso que você entendeu? Você instigar a pessoa e falar, não, Marcelo, cara, é possível. Você pode sim, você é capaz. É difícil, não sei o que, é capaz. Ou chegar a isso, criar esse sentimento no brasileiro. Cara, é possível, é sim, a gente pode ser uma grande nação.
Mas, cara, a gente perdeu Falta muita isso. referência, Carol. A gente falou aqui de Senna, a gente podia ter falado de Gustavo Kirten, a gente podia ter falado de quantos ídolos aqui. Cara, os ídolos hoje em dia, todos chegaram pelos caminhos mais fáceis. Esses caras parece que todos, um dia eu gravei uma música e, porra, bombei. Tipo, Eu acho que é meio que isso que você tá falando. Paralamas. Assim, não, você tá falando assim que o cara não... ele não acredita que ele vai chegar num lugar longe. Cazuza, né? Meus heróis morreram de overdose. Mas eu acho Meus que o cara não inimigos tem estão estímulo no pra correr poder. atrás, porque o que ele tem como sinônimo de sucesso são os caras que têm um caminho mais curto da coisa. São os Que não funkeiros, existe atalho, cara, os né? blogueiros, as coisas. Acho que o sinônimo de sucesso pra essa juventude virou meio que isso, você não acha? Sim, eu acho, mas só que o que acontece? Mas a gente tem que, como sem sociedade, dúvida, chegar sem e tomar... dúvida. Cara, você pode, é possível, faz isso. Não, tá... Tipo assim, ó, cara, parece que é feito para falar assim, não, bicho, você só consegue chegar até aqui, tá? Beleza? Beleza. Não, cara, você pode chegar lá. Pro outro é mais fácil. Concordo com você. Mas você pode também, pô. Entendeu? Teve uns que tiveram mais chance e tal. Mas você pode. Então, falta isso. Eu acho que falta isso. Nós falamos agora dos cineastas. A gente pode pegar em vários segmentos da sociedade isso, né? Cara, não, velho, urbanizar isso aqui, vamos construir um bairro top para todo mundo morar, chegar lá com o metrô, chegar aí com isso aí. É possível. É isso que eu... Você entendeu? Tá Planejar, faltando isso, né? Tá faltando isso. E só que a gente vê muito fla-flu no Brasil, né? Demais. Muito Porra. fla-flu, né? Tem razão, não sei o quê. Aí perdeu o debate, perdeu a conversa. É que o debate, eu acho que distorceu a coisa. O debate não tem o cara que ganhou o debate e o cara que perdeu. O debate é pra construir uma coisa comum, na verdade, né? É pra pegar o que um tem de melhor, o outro. Exatamente. Ver onde que eu posso estar equivocado, onde que não. O debate não é pra sair ganhador, perdedor. Exatamente. Debate. E outra, você tem que estar aberto a escutar. Eu era uma pessoa, quando eu me formei, eu era extremo. Já contei a história da privatização, Marcelo? Não. Que eu era totalmente contra a privatização, não? Não, nós já chegamos a comentar isso, mas não... Cara, eu era totalmente contra as privatizações. Filha da puta desse Fernando Henrique, tá dando o que é nosso, papapá. Aí eu falei assim, eu vou escutar a tese do Fernando Henrique. Aí ele já tinha entregado, já tinha perdido Serra tinha perdido já a eleição, era novembro e ele ia entregar em janeiro. E aí ele foi pra TV Cultura, naquele Roda Viva. Você já assistiu o Roda Viva ou não? Já, vixe. Aí o cara foi e perguntou pra ele, Fernando Henrique, cara, por que você privatizou, cara? Não sei o que, Aí o Fernando Henrique pegou e falou assim, bicho, o negócio é o seguinte, a telefonia fixa vai acabar. Então eu tô vendendo uma coisa que vai acabar, vai ser tudo móvel. Então se eu tivesse dado, a gente já não ia perder nada. A gente não tem dinheiro para investir. Então você tá aqui, o cara tá acompanhando já na internet, a internet estava começando, né? Aqui, ali, graças a bilhões e bilhões de investimento que tem que ter. E se eu fizer esse investimento, vai sair dinheiro da saúde, da educação, papapá. E o governo não tá para isso. Então o que adianta ser privado, ser público e o pobre não tem telefone? Não é melhor você ser privado, mas todo mundo tem um telefone? Pô, que sentido faz ser nosso, mas não ter o telefone? Então todo mundo tem telefone hoje, graças a isso. Em setores Aí que dá pra eu- abrir concorrência. Aí eu recolhi e falei, opa, será que esse cara tem razão? Aí eu comecei a pesquisar sobre o tema, né? Tal. Aí eu cheguei na Vale. Aí eu cheguei a um número monstruoso na Vale. A Vale do Rio Doce era nossa e dava 1 bilhão de lucro por ano. Então ela foi nossa durante 50 anos. Ela deu 50 bilhões de lucro. Em 50 anos. Hoje ela dá de lucro 50 bilhões de ano para o Brasil em impostos por ano. Só que ela é mista, né? E nem foi privatizada totalmente, a pessoa fala que deu poder pra não sei de quem. decisão na Vale é público ainda, né? Exatamente. Direito. Nem é totalmente. Na realidade, você só passou a gestão. Então, debate. Agora, tipo, Foi uma pessoa me convenceu. Eu abri a minha mente para escutar a tua tese. Porque quando vira guerra é o seguinte, não, o cara quer dar, o cara quer vender o que é nosso, quer doar, tá dando para os americanos, dando para não sei quem. Aí não tem debate, aí ó, dois atacando. Aí quando você, não, quero escutar a tua tese. Bicho, por que você é a favor disso?
cara, eu sou a favor disso. Aí eu escutei. Então, isso que falta no Brasil. Tipo assim, eu não sou dono da verdade, nem você. Mas, bicho, eu tenho o mesmo pensamento que você lá no final. Eu quero que todo mundo tenha uma vida boa. Mas você acredita que o caminho é por aqui Não, e outra e eu coisa. acredito que o caminho é por ali, vamos supor. A gente mora no mesmo lugar, por que a gente tem interpretação diferente, né? Porque você tem uma visão, eu tenho outra, pô, vamos ver qual que é a sua. vamos ver Exatamente. qual que é a minha. O porquê? Sem preconceito, né? É, sem Sem dúvida, preconceito. sem dúvida. Você, antes de você ver a minha testa, você já me ataca. Não, esse cara quer que... Sei lá. Entreguista, né? É. Não, pô, não é isso. A outra coisa também que eu acho muito interessante nisso é o que deu certo no mundo. Cara, vamos copiar. O que deu errado no mundo, cara, não vamos fazer. Eu acho que isso é meio que simples. Se uma pessoa pula todo dia de um prédio de 10 andares e ela morre, o 10º pulou 10 pessoas, as 10 primeiras morreram, a 11ª vai morrer também, pô. Né? É a experiência dos últimos 10 que morreram. Então eu acho que falta, voltando pro Brasil, voltando para tudo isso, eu acho que falta isso para nós, falta essa conversa, falta essa... E aí não tem, você é comunista, você... Como é que é? Ou você é comunista ou você é... Cara, É coisa o que quê, nem Ou cara? você é comunista ou você é patriota. Ou Hoje você tá é, assim. ou é genocida. Cara, ou você é outro comunista dia- ou você é genocida. Outro dia eu fiz uma pergunta assim muito simples, cara, pra um cara que gosta de conversar de política. Mas, cara, pra você, o que é esquerda e o que é direita? É tipo, dá um branco na cabeça da pessoa e tipo, cara, isso não existe esse conceito, essa direita e esquerda. No Brasil, 2 grupos se apropriou disso, de pautas identitárias, que não tem nada a ver com essa corrente que realmente era a esquerda e a direita mundial, que foi totalmente distorcida. A gente fica discutindo tanta besteira, cara, que se a gente parar pra estudar 3, 4 páginas, a gente para de conversar tanta abobrinha, né? Exatamente. Abre a mente. Opa, peraí, eu vou ver até desse cara aqui. Né? É, sem Onde que dúvida. tá? Onde ele tá se baseando no quê? Onde que deu certo? Onde deu... Opa. Sem dúvida. Né? Você tá doido pra mudar de assunto que eu tô vendo na Fala, sua cara aí, Marcelo. Não, pô, rapaz, eu tô aqui só, pô, eu tô só curtindo aí o debate dos dois aí, alto nível. Cara, é isso. Bicho, ó, vou falar com a galera que tá em casa, deixa eu só mudar a câmera aqui. Beleza, vou aqui mesmo, vamos lá. Você que tá curtindo a gente aí, você que tá com a gente até agora, nós estamos hoje aqui na nossa A Resenha Podcast, mais um episódio, hoje com o nosso amigo aqui, Fabiano Nunes, o arquiteto aí nosso aí da cidade aí, e também empresário, dono da Nunes Empreendimento, e a gente vai entrar Então, se você quer apoiar esse projeto aqui, é só entrar em contato, a gente já tá deixando nosso contato na descrição do vídeo, só você entrar, conversar e a gente vai ver uma forma. Tem várias opções para a gente poder divulgar a sua empresa aqui, tá bom? E também eu quero falar com vocês, deixa eu só mudar aqui, ó. Quero falar sobre a Ponto TV. O que é a Ponto TV? A Ponto TV ela consiste em vários pontos de divulgação, por exemplo, dentro de lotéricas, locais de pagamento, onde a gente vai colocar lá o vídeo da sua empresa. É uma mídia muito barata, estou para falar para você que é a mídia mais barata à disposição na relação custo-benefício que existe. E você pode anunciar tanto com a Ponto TV, como também com a Resenha Podcast. E enquanto meu amigo Tauan vai pegar um negócio ali pra gente molhar as palavras, eu quero, Fabiano, vamos falar um pouco sobre os empreendimentos da Nunes Empreendimentos. Senão a gente vai terminar e não vai falar que veio, né? Não, mas na hora de fazer o corte do empreendimento, tá cheio de cerveja na mesa. Aqui, ó. Então a gente está falando sobre o Recanto Rio Dourados. Então, para a galera entender melhor o que é o Recanto Rio Dourados, a partir de agora, Recanto ecológico. Recanto Ecológico Rio Dourados, bem colocado. Recanto Ecológico Rio Dourados. Então, a partir de agora, a gente vai mostrar para vocês o que é o Recanto Rio Dourados, Recanto Ecológico Rio Dourados. Por quê? Porque aí vai entrar na tela para você ver aí também. A partir de agora. Fabiano, o que é isso aqui? A gente continua no áudio, o pessoal tá ouvindo a gente. Isso aqui é a logo, né? Sim. Muito bonita, por sinal, hein? Essa logo do Opa, Recanto. você viu? Né? Bonita, Top. né? A logo? Ó, Top, né? top. Muito legal. Parabéns, então, Fabiano. Parabéns pra quem criou, né, Marcelo? Não, muito boa. Fabiano, pera aí, vamos olhar aqui, ó. A galera tá olhando aí algumas fotos. Isso aqui é o quê? Uma maquete? São fotos de uma maquete.
Foto da maquete do local. Foto da maquete do local lá, né? Isso. Fabiano, é exatamente desse jeito vai ser lá? Exatamente. Essa pista de caminhada, entre os dois lagos? Em volta dos lagos. Como que Vai é? ser em volta de um lago a pista de caminhada. E esse lago aí, como que é? É um lago artificial. Né? Imita uma praia? Isso, vai ter areia branca. Vamos trazer areia branca de Itaú. E vai ter palmeiras, vai ter a pista de caminhada e vai ter essa parte da areia aí. Que legal, cara. Que a pessoa é contemplativo. Ele não é para prática de esportes, é contemplativo. A pessoa vai poder entrar ali e tal. Tira bater aqui. Entendi. Isso, vai bater no joelho. Mais voltado pro bem-estar, sim, né? Isso, exatamente. Ela vai poder entrar na água, mas não Esse pro aqui, esporte. esse aqui é o local, Só entrar na água Fabiano? para se molhar mesmo. Esse aqui é pra galera ter uma noção, o local que tá sendo construído. Exatamente. É na margem de quem tá descendo o rio, margem direita do Rio Dourados. Exatamente. Quem tá descendo margem direita. Mas exatamente a localização, o pessoal entender onde que é, como que é o acesso pra lá, onde que é. Ele tá ali, ó, para baixo da ilha, uns 300 metros. 300, 400 metros para baixo da ilha. Essa é a melhor Pela localização. cidade, qual que vai ser o Você vai acesso? acesso pela rua Melvin Jones, que é a rua do Correio. E vai chegar totalmente asfaltado até lá. Certo. Cara, muito bonito, hein, Fabiano, ó. Tem até um Hammer aqui, ó. Muito bom. Fabiano, tem aqui, eu tô vendo aqui que tem uma foto de uma rampa náutica. Exatamente, vai ter uma rampa. Quem vai usar essa totalmente rampa? Só os moradores, totalmente licenciada. Né? Estamos agora cuidando da licença da rampa. E só os moradores do Recanto Ecológico vai poder ter acesso à rampa. Legal. Ó, aqui eu tô olhando aqui, infraestrutura completa, que é aquilo que a gente falou, né? Que é a parte de... infraestrutura é energia, água, luz, tudo isso daí, né? Exatamente. Então tá, aí loteamento restrito. O que é esse? O que quer dizer o loteamento restrito? É porque ele só vai poder entrar as pessoas que tiverem autorização. Tem um lá, portal né? de acesso? Vai ter um portal de acesso. Marina seca. O que é marina seca? Esse daí vai ser opcional, ô Marcelo. Então a pessoa que nós vamos ter uma marina lá, então a pessoa de repente não tem lugar para guardar o barco. O que é uma marina especificamente? É uma garagem de barcos. A Entendi. pessoa vai deixar O cara lá. tem um bar para não deixar no quintal de casa, deixa lá. Deixa lá. Coberto ou não? Coberto. Legal. 2 praias artificiais. Exatamente. Pista de caminhada em volta das 2 praias, né? É em volta de uma praia. Uma praia. A outra praia É só contemplativo. é só contemplativo. Rampa de acesso náutico para descer e voltar à embarcação. Exato. Integração com a natureza. Isso é muito legal porque estamos à margem do rio, né? Sem dúvida. Não poderia deixar de fora isso daí, né? A 1,5 km de Fátima do Sul, isso aí é nem comentário, né? Porque 1,5 km de Fátima do Sul, você tá em qualquer bairro aí. Exatamente. Então você tem toda a questão de você ter aquela sensação que você está no sítio, porém você está dentro da cidade. Exatamente. Massa. Cara, que legal. Vamos aqui mais pra frente aqui. Você tá acompanhando, você que tá assistindo aí com a gente, você tá acompanhando aí. Vamos colocar, Fabiano, vamos colocar um videozinho? Vamos. Colocar um videozinho aqui de acesso pro pessoal entender. Bacana, né, Tom? Cara, eu não conheço no estado outro empreendimento. Cara, não dá nem pra acreditar que isso aqui é Fátima do Sul. Todos os benefícios do ambiente urbano na beira da natureza do Rio Dourado. Nosso lado ali, 400, 500 metros para baixo do BNH. 600 metros, sei lá. Cara, o pescador não quer mais ficar dando trabalho com barco, motores, você tem uma garagem. Uma garagem, faz uma comodidade. Estamos até com uma ideia também de deixar 1, 2 ou 3 barcos lá para alugar. De repente o cara não quer até nem ter o barco, quer ir pro rio pescar. Eu levou algum amigo, lá final de semana e bicho, deixa o barco lá para mim e tal. Tô nessa ideia também. Muito legal. O vídeo... Aproveitar isso que o Rio Dourado começou a proporcionar para nós com esse número de peixes que estão tendo lá no rio. Legal. Bom, voltamos aqui com a galera agora. Você que está assistindo aí em casa, a gente mostrou aqui um pouco do Recanto Ecológico Rio Dourado, está sendo construído aqui em Fátima do Sul. Fabiano, já está à venda? Já está à venda. Vamos deixar na descrição do vídeo o
contato para você que quer adquirir um lote lá e construir uma... Caraca, velho, vamos construir uma casa no lugar desse aqui. Top demais. Fabiano, além disso, além do recanto ecológico, tem também o loteamento São Francisco, né? Que lá na frente da Coab também também é responsabilidade sua também. Lá tá voltado, Marcelo, os terrenos que a gente tem lá para moradia popular. Então estamos construindo casas para vender lá. Então, aí nesse caso a gente entra na questão que você estava me falando, que eu tinha até conversado com a Daiane, com a questão da sua casa nova, Nunes facilita, não é isso? Certo, isso. Em que consiste esse projeto? A gente vai passar aqui um pouco também Marcelo, o que acontece muito? A pessoa tem vontade de sair do aluguel, tem vontade de entrar numa casa própria. Sim. Só que ela não tem o dinheiro da entrada. Então vou dar um exemplo para você. A título de exemplo, né? A Caixa financiou 80%. Então vamos lá, arredondando, R$108 mil. A casa custa R$140 mil. Então a pessoa não tem R$30 mil, R$32 mil ali para custear essa diferença. A Nunes, através do nosso programa de parcelamento, facilita isso para a pessoa. Então divide para a pessoa em 100 vezes, por exemplo, essa diferença. Então existe lá a forma da adesão, que lá no escritório, a Daiane que cuida disso, ela passa para a pessoa certinho. Então essa parte dos 20% que a pessoa não tem, ou tem só uma parte, ou dos 30 mil ela só tem 15 mil, por exemplo, só tem 5 mil, a gente facilita para a pessoa poder entrar. A Nunes facilita. Exatamente. Então já existem as casas, os modelos das casas já são passados para a pessoa como que é a planta. Já existe 4 casas prontas já, praticamente. Estamos terminando a quarta agora, né? Terminou 3, estamos entregando a quarta agora. Tem foto de 2 aí, acho que você vai mostrar. E casa na laje, 52 metros, se não me engano. Na laje, toda 100%. Quantos cômodos? Como que é a divisão da casa? Sala, cozinha, uma área de serviço no fundo, banheiro e 2 quartos. E uma varanda na frente. E os terrenos são padrão mesmo. Ô, Fabiano, de 10 por 25, 11 por 25 e 12 por 25. se o cara E também... terreno também de 11 por 12,5. E se o cara quiser, Fabiano, se esse projeto, nós vamos montar para você aí, vamos colocar aí as fotos do projeto. Fabiano, no caso, se o cara tem lá o dinheiro para comprar uma casa à vista, não quer comprar uma casa novinha, não sei o que, você tem lá, o cara chega e compra. Não, a casa que... O programa a gente lançou e foi um sucesso. Então existe fila, então eu tenho 10 contratos que eu tenho que cumprir. Ah, entendi. Então se a pessoa chegar e interessar, ela vai estar fora do programa. Então, claro que eu tenho que respeitar a fila dos demais e aí encaixar essa pessoa. Sim. Né? Então, ela, no caso, essa pessoa então, estaria fora do programa. Deixa eu ver se eu entendi. Então, funciona assim. Eu tenho um emprego e um salário que eu tenho como comprovar. Certo. Vou até a Caixa, a Caixa vai me pedir uma entrada que eu não tenho para mim poder financiar uma casa. Exatamente. Então, eu te procuro, você banca essa entrada. A grosso modo é isso mesmo. Você banca essa entrada e começa a construir a minha casa. Exatamente. E aí eu vou pagando para você essa entrada. E aí a casa ficou pronta, você vai me entregar, que até você falou que vai entregar algumas casas agora, tá sendo entregue essa semana. Sim. E aí chegou, eu tô pagando, eu entrei na fila, você vai construir minha casa. Minha casa tá pronta. Certo. Aí a gente vai negociar o valor, aí vai entrar com financiamento e eu vou pagar a parcela da Caixa Econômica. Exatamente, vai pagar a parcela da Caixa Econômica. Então, por exemplo, você vai dar entrada, vamos dar um exemplo, R$600, R$700 comigo por mês até você entrar na casa. Quando você entrar na casa, ela vai cair para... Cada casa é um caso, em média para R$150. Você vai pagar 600 para a Caixa, 550 a 600 para a Caixa, em média também, depende muito, e 150 no programa. Ao invés de você tirar 30 mil, 25 mil numa pancada só. Que às vezes não tem. Às vezes não tem. Então você vai pagar uma parcela agregada de 700, 750 reais e entra na tua casa. Você sai de um aluguel. Legal. Isso o que muita gente não está conseguindo acesso a financiamento hoje. Porque não tem essa entrada. Sim. Então foi aonde eu vi essa possibilidade de poder fazer isso. E eu tenho uma ideia e um pensamento muito próximo de moradia, de residência, desde quando eu estudei. Eu acho que
o déficit habitacional, acho que todo mundo tem que ter uma moradia. Todo mundo tem que ter uma moradia. E eu acho que a gente tem, como pessoa que é da área, procurar achar a solução, não ficar reclamando, né? Mas qual que seria a solução? É um Para direito a gente fundamental, poder né? dar um acesso à pessoa à moradia. Onde que eu posso poder contribuir com isso? E eu tive essa ideia e graças a Deus está sendo um sucesso. E Legal. eu sempre tive isso na minha cabeça, de construir uma casa acessível. Fabiano, eu vou entrar aqui, você que está assistindo a gente, deixa eu só mudar aqui, rapidão, aí. Você que está assistindo a gente, a partir de agora você vai ver foto e o projeto das casas, aí o Fabiano vai fazer o comentário, beleza? Telespectadores que gosta de uma resenha, hoje aqui com o arquiteto, empresário, né? Multicoisas aí, Fabiano Nunes, que foi uma resenha bem legal, acabamos de mostrar aí. Galera, Recanto Ecológico Rio Dourados, é o que há. Se você ainda tem Fabiano, para comprar? Então, entre em contato com o link aqui da descrição do vídeo, você pode adquirir um terreno e ter um bem-estar enorme. Cara, sinceramente, eu tô coçando para comprar, hein, Fabiano? Vou negociar lá um terreno lá, e aí você vai dar eu na beira do rio lá, jogando a varinha e tal, né? É só descer ali, chegou ali, desceu, tá na beira do rio, vai jogar a varinha lá, você tá Mas doido. não só isso, né, cara? Você tem um lago pra fazer caminhada, pra levar sua filha, pra... Ah, O perfil de quem vai comprar pelo não que é só eu, o pescador, pelo né? que eu vi aqui no projeto, tem alguns terrenos que eles dão de fundo pro lago. Exatamente. O cara tem uma praia particular. praia particular. Cara do O céu. fundo do terreno dele é o lago. Lago tem Maria, depois o lago. A impressão minha, eu tô olhando ali você tá jogando as latinhas pro meu lado aqui, cara. E aí Não, eu tô... é que eu tirei as Ah, minhas, na tá, verdade. porque eu tô ganhando a culpa. Cara, foi mais bacana hoje, foi não? Foi, ué, tá sendo. Isso aí. Fabiano, velho, só tenho a agradecer você ter vindo aqui com a gente hoje. Tá sendo um bate-papo muito, muito legal. A gente falou sobre várias coisas. Na verdade, esse é o bate-papo que a gente sempre tem, né, Fabiano? Cara, a resenha é isso, né? Falar de automobilismo, futebol... Sim, eu falava pra você, pô, o Fabiano é um cara da hora, eu troco ideia com ele direto. Você fala, pô, não conheço e tal. Então hoje você que tá em casa, tá conhecendo hoje nosso querido Fabiano Nunes. A resenha cumpriu o papel dela, cara. É agregar pessoas que a gente conhece, talvez pela rede social, sabe, o trabalho que ela faz, mas não conhece no tete a tete, a história, o que a pessoa conhece, o que gosta de estudar. Então, pra mim, foi bem enriquecedor hoje. Muito obrigado, Fabiano. Eu gostei muito de conversar com você. Descobrimos que o cara de Fortaleza foi 21, cara. 21. Campeão invicto do nosso time. Fabiano, mais alguma coisa que você queira deixar com a gente aí? Alguma coisa que você queira acrescentar? Que talvez você tenha pensado, pô, vou falar disso lá. Não falei isso, né, cara? Não, Marcelo. Mas outros terão outras oportunidades. Eu tenho muita fé, Tauan, que esse quadro vai perseverar, a galera vai aderir. E também, se a gente tiver uma quantidade pequena de aderência também, que seja de qualidade, nós vamos continuar produzindo conteúdo. Isso é fundamental. Acho que qualidade é muito melhor do que quantidade. Sim. Não adianta se atender um número de E pessoas. olha só a questão, né? Muitas vezes a pessoa... Pô, você perde tanto tempo, não é que tá perdendo tempo, né? Mas às vezes você tá olhando um podcast lá nacional, que tá falando com o funkeiro, que tá falando com o gamer, que tá falando com alguém tão longe da nossa realidade, né? Fátima Sulense. E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Fabiano Nunes, já conversamos com gente de Vila Rica, já falamos com gente de Dourados. Então é isso, cara. Eu acho que esse que é o papel do podcast A Resenha. Então, Marcelo, eu acho que quero agradecer a oportunidade. Prazer também ter conversado contigo. Você que é um cara que é um cara excelente pra estar, né? Sempre que você precisar de algum tipo de... Quando falou natureza, procura esse cara aqui. Tá com um documentário, o pessoal tá editando lá em São Paulo, cara. Ele me mostrou uma préviazinha, coisa maravilhosa. Coisa assim, Fabiano, nível Netflix. Em breve vai dar muito orgulho aí pra galera de Fátima do Sul. Deus quiser. Deus quiser. E aí agradecer a oportunidade, Marcelo, a gente sempre conversa e deixar uma mensagem, né? Acho que a gente tem que deixar uma mensagem para as pessoas. Eu acho que o poder da palavra é muito forte. E até o presidente americano Obama, quando ele ganhou, ele disse que uma das frases lá era: sim, nós também podemos,
sim, nós podemos, alguma coisa assim. E eu acho que é isso, eu acho que as pessoas têm que acreditar que pode, né? Que todo mundo tem tua história, que todo mundo lutou para chegar em algum lugar, ou as pessoas querem chegar em algum lugar, é possível, não desistir no meio do caminho, porque gente para falar que não vai dar certo, vai ter de monte para falar, né? E para falar, não é possível, então poucas pessoas vão fazer isso. Então você tem que acreditar que é possível você conseguir chegar onde você determinou. E o importante também é o caminho, não é só o destino. O caminho também é muito importante. Você tem uma história para contar, um caminho. Eu agradeço muito aos meus pais. Eu comecei a trabalhar, eu falei agora há pouco, com 11 anos, tirava leite. E eu lembrei essa semana de yoga, cara, quando eu acordava e passava a mão assim no coxo da vaca, gelo puro. Aí, rapaz do céu, um sofrimento. A gente foi, estudou. Aí quando eu me formei, as pessoas falavam: e agora, você vai voltar para a roça? Não que seja ruim voltar para a roça, nada disso. Nós somos a capital do interior do Brasil, a capital do agro. Mas eu falei para as pessoas: não, eu vou montar uma empresa, eu vou ficar em Fátima do Sul e eu vou construir meu sonho. E todo dia a gente aprende. E todo dia a gente tem um sonho novo para conquistar. E falar para todo mundo que é possível. Então, se a pessoa que está vendo isso aqui tem um sonho, vai. Não adianta você querer que o outro acredite no teu sonho. Quem tem que acreditar é você. Então eu queria deixar essa mensagem. Eu acho que eu queria falar isso. Isso é legal. Primeira vez que alguém, né? Deixa um. Eu queria deixar isso. Fiz questão de falar, não, quero falar isso no final e agradecer vocês dois. Agradecer você, Marcelo. A gente é amigo há algum tempo já, né? E dizer que eu estou à disposição, estou aí. E que, se Deus quiser, tudo vai dar certo. E acredito no teu projeto. A gente tem que sempre acreditar onde a gente mora, na nossa cidade, aqui que a gente nasceu e aqui que a gente tem que deixar um pouco essa síndrome do vira-lata de achar que só nós que não dá, que não conseguimos fazer as coisas. Exatamente. Isso aí eu acho que é o principal. Exatamente. Tendo isso, a gente vai embora. Exatamente, Marcelo. Então era isso que eu queria deixar para vocês e agradecer. Então, toma suas considerações finais. Galera, obrigado por você que acompanhou até aqui. Para mim foi uma resenha muito enriquecedora, aprendi muito com você, Fabiano. Você também, Marcelo. E eu espero vocês aqui no próximo. Eu acho que cumpriu o papel hoje, né, Marcelo? Hoje foi bacana, foi não? Foi. Então, cara, e quero agradecer a você que esteve com a gente até agora, que foi foda, porque permanecer 2 horas ouvindo os malucos falar a história não é fácil, mas a resenha é isso, meu irmão. Você que tá vendo só um pedacinho, vamos mandar um abraço para meus amigos Silvio Brigatti. Também o Silvio, a galera lá da Nunes. Bonitão. Sabe quem que é o Bonitão? O Carlos. Sabe quem é o Bonitão? O Carlos, o Melão. Eu chamei Bonitão desde o tempo que eu trabalhava. Então, assim, você que acompanhou a gente, muito, 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 muito obrigado. Compartilhe esse vídeo, manda pra frente, indica pra um amigo. Quem sabe um dia você pode estar aqui batendo um papo com a gente. Que hoje foi um bate-papo muito legal, muito enriquecedor. Fortalecendo esse canal, você fortalece a comunidade, né, Marcelo? Com certeza. Fortalecendo o canal, você vai fortalecer a comunidade. Deixa eu fazer justiça, já que a gente mandou um abraço, né, Sim, Marcelo? claro. Então, lá na pedreira, pro Silvio e pro Pedro, que trabalham na pedreira, né? Né, Marcelo? Então, Sim. E no escritório Cacau, já na Nunes, o Cacau, o Carlos. Daiane, pô. Daiane. Senão você vai dormir fora E de o casa. Paulão, E né? o Paulão, que é o cara também. Frio desse, dormir fora. Não, verdade. Então é isso. Galera, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Até a próxima semana. Resenha Podcast. Valeu. Pronto. Certo aí?